Legal, começando mais um Sintonizados Podcast, a edição número 3 para você. Está disponível no nosso canal do YouTube, do Sintonizados Podcast, e também o áudio somente lá no Spotify, tá? E na terceira edição, eu, Cláudio Júnior e Marcelo Franchosa, temos a honra de receber dois grandes amigos feras do rádio. Um, Sérgio Moreira, e o outro, Nelson Yankee, né? Que dispensa comentários, dois sensacionais, grandes amigos, parceiros. Então, o Serginho é jornalista, ele trabalha também na área de comunicação do Senac, ou já trabalhou, não sei, alguma coisa assim. Bom, enfim, ele vai contar tudo para você que está curtindo aí o Sintonizados Podcast. Aliás, dê o seu likezinho lá, badala o sininho para você receber novas notificações de quando tiver vídeos novos. É isso ou não, Marcelo Franchosa? Cláudio Júnior, beleza? Sintonizados aqui, Sérgio Moreira, Yankee, sejam bem-vindos. É o terceiro Sintonizados. Hoje tem história aqui, viu, Cláudio Júnior? Muita história. Os dois, eu vou falar pra você, viu? É demais. Quem vai começar? Tenho certeza que você que tá curtindo aí, ó, vai ser sensacional. Ô Sérgio, você tá bem? Tudo bom, graças a Deus. Tranquilo ou não? Maravilha. Ô Yankee, e essa geladeira aí atrás, hein, Yankee? Agora tá vazia, tomei todos os latigos já dentro. O Yankee além de locutor, né, ele também é chefe gourmet, né, Yankee? Na realidade, eu fiz gastronomia, né? Mas na realidade, chefe de cozinha é quem chefia um restaurante. Eu sou cozinheiro. Cozinheiro. Muito caro de comprar as comidas que ele come, ele resolveu cozinhar, fazer. É verdade. Ele é o René da novela. Mas o lance é o seguinte: nunca confie num chefe magro. Né? Essa é a regra? Bacana. Essa é a regra. O Sérgio, conta um pouquinho legal da sua história. Vamos começar com o Sérgio Moreira, que hoje está radicado lá em Limeira, mas já andou por muitas cidades, já trabalhou em muitos veículos de comunicação. O podcast Sintonizados vai trazer a história dos radialistas, apresentadores, comunicadores, jornalistas, repórteres, e o Sérgio Moreira é de tudo um pouco. E aí, Sérgio, como é que você começou no rádio? Olha, na verdade, bom, primeiro quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo, né, o Cláudio? A gente se conhece já há um bom tempo aí, algumas décadas, né? O Yankee também, trabalhando junto, enfim, já uma amizade, apesar dessa distância, né? A amizade fica e os bons momentos, né? Juntos também permanecem na história aí. Mas eu estou em rádio desde 85, cara, oficialmente. Aliás, eu postei esses dias no meu Facebook, lá no Instagram, um resuminho aí de algumas coisas que eu fiz, porque em meio à pandemia, né, eu completei 35 anos agora que eu comecei em rádio, né? Mas, resumidamente, assim, o meu pai era de rádio, de comunicação, de música, de viola, né? Ele que mostrou um caminho, eu acabei seguindo, comecei em rádio na Estéreo Som, ou melhor, na Rádio Jornal em Limeira, na Jornal FM, depois eu trabalhei na Estéreo Som durante 3 anos, cheguei a coordenar a Estéreo Som também em Limeira. Depois, a convite do nosso amigo Vinícius Savoy, acho que o Cláudio conhece muito bem também, o Yankee também conhece, eu acabei indo para a Transamérica, e na Transamérica foi quando a matriz da Transamérica é São Paulo, né, no Alto da Lapa, e eu estive lá fazendo uns testes na época, entrevista, aquela coisa toda que tem, né, e acabaram indo com a minha cara, ó, legal, nós vamos te contratar, tá? Só que a vaga que eu tenho é lá para Recife, me disseram, né? E eu topei a parada, fui para a Transamérica, coordenar a Transamérica de Recife, e ao longo dessa trajetória fiquei lá na Transamérica mais ou menos 6 anos, só que de Recife, depois eu fui trabalhando na Transamérica Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Cheguei até São Paulo depois que era a geradora, né? Nesse meio tempo aí, entre Recife e Curitiba, eu fiquei uns 6 meses na Educadora de Campinas, onde o Cláudio trabalhou também lá, né? Mas aí eu voltei para a Transamérica. E depois, saindo da Transamérica, metade dos anos 90, eu fui para a Band Campinas, eu gerenciei lá a Educadora AM, que não era Bandeirantes ainda, era a Rádio Educadora que chamava, né? Junto com o atual prefeito Jonas Donizete, trabalhava com a gente. Depois, o que eu fiz depois nessa sequência? Montamos uma produtora de vídeo, a gente representava Bandeirantes nessa região aqui de Limeira, Rio Claro, né? E ainda, paralelo a isso, né? Eu
comecei a dar aula de locução, de comunicação no Senac, onde fiquei 9 anos dando aula para muitas turmas lá de comunicação. Acabei fazendo uma campanha na época, entrando um período na prefeitura como diretor de comunicação. Depois ajudei a implantar a TV Mix em Limeira também, onde fiquei lá 8, 9 anos também. E recentemente, né, atualmente, eu acabei fazendo parte de uma equipe que fez a comunicação e conseguiu trabalhar para um candidato, até então candidato que se elegeu prefeito em Limeira, que é o atual prefeito Mário Botion, que convidou a gente, e nós fomos nesse pacote aí prestar um serviço na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Limeira, onde estou hoje. Em paralelo a isso também, dei consultoria para algumas rádios, né? Rádio Mega 94 de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui para Curitiba atender umas rádios lá, 98, que era da RPC, do Sistema Globo, lá em Curitiba. Enfim, uma história aí voltada para a rádio. Eu classifico assim, eu sou um profissional da comunicação. Falar, você é radialista, você é jornalista? Sou. Só que, assim, de forma geral, talvez até inconscientemente, né, fiz uma coisa lá atrás que é mais regra hoje do que lá atrás, que é você atuar em diversas áreas, diversos segmentos, né? Sim. Até então, estava conversando com o Marcelo até aqui, as multinacionais e as grandes empresas nos anos 80, anos 90, o cara ia pedir emprego lá, mostrava uma carteira profissional que tinha lá um registro, ele era engenheiro, ou então, sei lá, ajustador mecânico, na mesma empresa durante 15 anos, eu falava, pô, esse é o cara, né? Hoje em dia já não é mais essa avaliação que faz, né? Se ele tiver vários empregos, várias experiências, isso hoje tem um peso maior. Eu lá atrás, talvez inconscientemente, acabei abraçando várias causas aí e me tornei esse cara que faz um monte de coisa, além de mestre de cerimônia de muitos eventos corporativos, universitários, também na área nativa, completei 35 anos e quero ficar aos 35 para frente ainda. Eu ia falar isso, ele resumiu hein? 35 anos em menos de 3 minutos. É mole, Cláudio Júnior? É mole? Brincadeira, eu tenho 33. Você sucinto aqui. O Sérgio, você falou Que do beleza. seu pai. Quem que era o seu pai? Você falou que ele era de rádio também, é? Ai, cara, tá completando 90 anos agora. O Cid Moreira. Meu pai tá completando 90 anos agora no mês de setembro. Meu pai, na verdade, era violeiro, né? Ele tinha um trio, chamava Trio Canoeiro, na época. Aliás, era muito amigo do Coleira. Eu ia falar isso, né? devia ser muito amigo do Coleira mesmo, né? Exatamente. Eu tô falando aqui de anos 60. Isso. Meu pai tem disco daquele 78 Rotação. Enfim, aquele sertanejão antigo, raiz, tipo Tonico Tinoco. Então eu tinha essa experiência em casa, né, de musical desde quando eu nasci. E como consequência dessa vivência do meu pai na música sertaneja, acabou fazendo programas em rádio aqui em Limeira, né? Tanto na Educadora como na Jornal. E eu tinha lá meus 15, 16 anos e eu ia com ele. Na verdade, ele fazia o programa, eu acabava lendo lá os comerciais, ajudava de alguma forma, e isso deu ali uma pequena experiência, talvez assim, para depois eu tentar seguir isso profissionalmente mesmo, e foi o que aconteceu. Trio Canoeiro, verdade, me lembro do nome. Manda um abraço para ele. Ele tá com 90 anos. 90 anos. Olha, Lagoinha, que é o meu pai. Zé Canoeiro, que era aí de Araras, que faleceu. Isso. Né? Torrezan, né, da família Torrezan aí em Araras. E o Vaninho, que era de Santa Gertrudes. Esse era o trio. Muito bem. Ô, Yankee, quero ver você superar essa daí, hein, Yankee? Jamais. E aí? Jamais. Yankee, aliás, deixa eu fazer aqui um comentário. São Paulo. Pois é. Yankee é seu nome mesmo, Yankee? Não. Não? Eu vou completar 34 anos agora de rádio em dezembro. E 33, eu comecei. 35. Mas é o seguinte, eu comecei no rádio. Meu nome é Nelson Hungria Lopes. Nelson Hungria por conta de que meu pai era muito fã do ministro, que é Papa dos Direitos Penais, ministro Nelson Hungria. E até tem uma história com meu nome aí muito louca,
gente da família, eu já não paguei conta em restaurante porque o cara achou que era da família. Eu falei, não tem nada a ver, não, aqui você não paga. Olha só. E já teve outras histórias mais malucas ainda, do cara que falar que, pô, você é pobre, você não sei o quê. Eu falei, que isso? Aí eu dei uma carteirada no cara, o cara advogado, o cara falou, uma honra estar bebendo com alguém da família Hungria. Paga a conta, paga a conta. Olha aí. Seja feliz, trouxão. Mas enfim, eu comecei no rádio, em Ibitinga. Eu fui fazer mas assim, a minha história no rádio é meio maluca, porque eu fui fazer o teste numa rádio, na Rádio União FM de Mogi Guaçu, eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Era. E aí, eu fui fazer o teste lá, o coordenador da rádio virou para mim e falou assim, você não serve nem para vender pamonha. Você imagina, cara, o moleque, né, velho? O cara chegar e falar assim, você não serve para vender pamonha. Eu morri, né, velho? Falei, cara, não é possível. Mas aí eu falei, vamos lá. Eu trabalhava na Mecânica Oriente, na Metalúrgica, aí a Metalúrgica mandou embora um monte de gente, eu fui na leva e eu fui embora para Ibitinga. Cheguei lá em Ibitinga, eu vi um anúncio no rádio que estava precisando de locutor, falei assim, é agora. Peguei, fui lá, conheci o saudoso Roque de Rosa, que é uma pessoa assim que eu tenho como um pai, né, maravilhoso. E eu contei uma história para ele, que eu trabalhava em rádio. Ele falou, vamos lá fazer um teste. Eu fui lá, fiz o teste, ele gostou e me colocou. Não é que ele gostou, ele tá precisando de alguém para fazer no Natal, entendeu? E aí eu entrei. Só que eu estreiei lá em Ibitinga, fazendo a MFM ao vivo no mesmo horário. Vocês vão falar assim, mas como isso, né? Eu anunciava uma música na rádio, atravessava a porta, ia pro AM e fazia a oração do Menino Jesus de Praga, porque eu estava cobrindo meio que as férias do Roosevelt. Eu achei que era cadeia de rádio, pô, não? Você ia pros dois estúdios? Eu ia pros dois estúdios, eu saía de um pro outro, assim, correndo. Era meio maluco, né? A minha vida toda foi assim, meio punk. Aí o Ibitinga, cara, fui ficando meio pequeno. Eu falei, eu quero mais, né, cara? Vou ficar aqui. Uma vez eu entrevistei a Erci Ayala, ela falou assim, você... Era no Dia Internacional da Mulher. E eu entrevistei a Erci Ayala, ela virou para mim e falou assim, você tem que ir para São Paulo. Eu, se ela tá falando que eu tenho, eu vou. Mas que jeito, cara. Como? Mas como o cara de rádio vive? Não vive, gente. Né? Eu imaginava que eu ia chegar na rádio de limusine. Eu ia a pé de chinelo de dedo. E eu... ferrado, não tinha jeito. Mas eu ganhei na quina, cara. Eu acertei a quina era cena, não era nem loto. Mas o dinheiro que deu, eu comprei a passagem para São Paulo e de volta e uma coxinha na rodoviária. E eu fui para São Paulo. Falei, vou lá procurar esse Ayala na Gazeta e vou tocar minha vida, né, velho? Eu tenho futuro no rádio. Como não tenho futuro? Se ela falou que eu tenho futuro no rádio. Uhum. Cheguei lá, ela falou assim, cara, é o seguinte, nós estamos sem receber o pagamento aqui, tá mandando embora, maior crise, tá, isso aí em 87, acho que foi. Aí eu voltei, eu falei, gastei minha quina. Foi minha chance de ficar milionário. Eu me ferrei. Mas aí eu continuei em Ibitinga, aí fiz o curso de rádio em Bauru, fui fazer o curso de rádio em Bauru, viajava clandestino no ônibus, porque não dava para pagar, mas, era uma vida desgracenta. Enfim, eu me injuriei de lá, falei assim, não, eu quero mais. Eu cheguei pro Roque e falei assim, Roque, eu recebi uma proposta da Rádio Jovem Pan em São Paulo e eu tô indo embora para lá. Era mentira. Não tinha proposta nenhuma. Ele falou, tá bom, vai com Deus, você merece. Eu falei, não mereço, Roque, não faz assim. Não era essa, a minha ideia não era essa. Eu não mereço. Deu errado. Eu falei, agora que eu falei que eu ia ter que ir, né? Então. Eu fui embora. Aí eu voltei, porque eu fui criado aqui em Artur Nogueira, né? E aí eu fui ser inspetor de aluno lá em Artur Nogueira. Só que eu falei, eu tenho que voltar pro rádio. Como é que eu vou fazer? Vou voltar pro rádio. Fui fazer teste na rádio que eu conhecia. Onde eu conhecia? Conhecia as rádios de Campinas e a Rádio Limeira, Estéreo Som. Quem era o coordenador da Estéreo Som? Sérgio Moreira. Não. Sérgio Moreira. Vou lá fazer o teste. Puta. Jogou um qual Aí, assim, qual o seu nome no rádio? Peraí. Tem uma... E tinha o Cezinha junto também, né? Acho que o operador era o Bob, né? O Bob, que tá na PAN hoje. Tá lá comigo lá.
Aí o Serginho falou assim, qual o seu nome? Ted Boy. Ted Boy. Imagina. Você acha que o Sérgio Moreira vai contratar Ted Boy? Nem fudendo. Não contratou nada. Vai embora. Aí eu falei, vou tentar Campinas. Limeira não deu nada, vou tentar Campinas. Aí fui para Campinas. Cheguei em Campinas, fui fazer um teste na educadora. Aí o coordenador da rádio virou pro operador lá e falou assim, pega aquele mala lá para gravar. Eu, porra... Pega aquele mala, velho. Eu comecei com um cara falando que eu não servia nem pra pamonha. O cara fala, pega aquele mala pra gravar. Já fui fazer o teste miseravelmente de merda. Saí de lá, Largo do Rosário, cheguei pro cara do Corpo de Bombeiros, falei assim, vem cá, onde é que fica a Rádio Cidade? Que era a única rádio que eu conhecia. Era Educadora e Rádio Cidade, Campinas, não conhecia outra. Onde fica a Rádio Cidade? O cara do Corpo de Bombeiros falou assim, fica lá no Castelo. Tá. Peguei e fui pro Castelo. Cheguei lá no Castelo, dei de cara com a Antena 1. A Rádio Cidade não tem no Castelo, é uma cidade de São Gabriel. Do outro lado de Campinas. Aí cheguei lá, tal, encontrei Edson Batagelo, tal, pá, fiz o teste, era o Rony Viana no coordenador, me contrataram como folguista. Aí eu continuava sendo inspetor de aluno durante a semana e final de semana fazendo folga na Antena 1. E aí na época tinha a Aninha Brasil, o Gerry, o Cezinha, que já fazia, Paulinho Moreno. Tony? Não, o Tony foi depois. Não, o Tony foi bem depois. E o Bob também, aí o Bob entrou depois também, porque aí começou a sair, né? Saiu o Zé Luiz, saiu fazia o Telecat lá, como é que chama ele? Que faz o Telecat, puta merda, cara, aquela luta? Ele fazia a locução no Telecat, cara, como é que chama ele? Jarbas Duarte. O Jarbas Duarte fazia à noite. E aí a gente foi entrando pro horário, né, cara? Eu peguei o horário durante a semana, aí saí da escola, vim pra Campinas e tal. Um dia eu nunca quis ir pra São Paulo fazer rádio, aí porque eu fiquei meio frustradão, falei assim, cara, tá tão bom aqui em Campinas, né, cara? Eu saía na mídia direto, na época, molecão, magrelão, pituquinha, tudo feliz, né, cara? Na crista da onda. O que é que eu vou fazer em São Paulo? Eu vou ser mais um em São Paulo? Não, eu tô quieto aqui. Eu chego na rádio para trabalhar, o Cezinha vira para mim e fala assim, amanhã você tem que estar em São Paulo, na Transamérica. Eu falei, ué, como assim? Porque o Sérgio Moreira me chamou e eu não vou. Mas eu falei que você ia. Você decidiu por mim, então. Aí foi que eu fui para Transamérica. Você viu que aquela fala lá do Ted Boy Marino foi devidamente... Exatamente. Por isso que eu digo, tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Verdade. Aí eu fui para Transamérica. Aí eu fazia Transamérica, eu fazia o Clube da Insônia, eu fazia folga na Transamérica, né, Sérgio? Comecei fazendo folga na Transamérica. Aí eu fazia a Antena 1 aqui em Campinas, que na época era Antena 1, e fazia a Rádio Central. Aí depois eu passei para o horário da semana. Aí eu passei a semana toda e eu viajava. Eu fazia o Clube da Insônia, chegava em Campinas, entrava às 9 horas da manhã na Rádio Central, saía às 11, acho que era, uma coisa assim, ia para o apartamento, dormia, entrava às 6 na Rádio Antena 1, saía às 10 da noite, pegava e era assim. Tudo de ônibus. Assim, não, tudo de ônibus, não tinha carro. Exatamente. Aí eu falei, eu tô ficando maluco, vou ter que sair. O que eu ganhava em São Paulo era 3 vezes mais do que eu ganhava em Campinas fazendo as duas rádios. Eu falei, não, eu vou morrer muito novo, não quero, eu vou sair de Campinas, eu vou ficar em São Paulo. Aí fiquei na Transamérica fazendo o Clube da Insônia. Eu lembro um dia que eu estava fazendo o horário, e lá na Transamérica era muito gostoso, cara, aquela rádio era sensacional, porque a gente prolongava o horário, ninguém ia embora, a gente falava, criou raiz, então criava raiz na rádio, era uma coisa muito gostosa. E um dia a gente pegava a mesa do Sérgio Moreira, do coordenador da rádio, colocava no meio do salão e jogava truco.
Você sabia disso, Sérgio? Não sabe. Olha lá. Tá sabendo agora. E jogava truco. E um belo dia eu fui dar o horário, falei, falta 10 minutos para as 10:05, o Serginho estava na rádio e saiu correndo, falou, você conhece o Toninho da Engenhoca? Eu falei, claro que eu conheço o Toninho da Engenhoca. Mas aí tem uma história legal, assim, minha do Serginho. O Serginho morava num flat da Transamérica, expulsou o Serginho do flat. Expulsou, sacanagem, Serginho. Venceu o prazo. Venceu o prazo, ele não tinha para onde dormir. E eu morava num hotel, que aliás é um hotel que eu costumo ficar em São Paulo, até hoje. Que é no hotel lá na Lapa. E eu falei pro Sérgio, Sérgio, eu faço o Clube da Insônia, cara. Você entra de manhã na rádio. Então faz assim, vai pro meu quarto, você dorme, eu chego de manhã e te acordo. Nós vivemos o feitiço de Áquila. A gente se encontrar na transição. Até que o dono do hotel descobriu. Sem contar que no mesmo andar tinha mais alguns de rádio, que era o Zene, Jefferson, o próprio Bob. Nossa, não, tinha o Lampadinha, o Lampadinha é um puta produtor de bandas hoje, produziu o CPM 22, Charlie Brown Jr., tá morando em Los Angeles, Lampadinha, um puta cara sensacional, morava lá com a gente, trabalhava na Transamérica. Tinha o Bob, tinha o Zene, Niel, o pessoal todo da Transamérica, o Jefferson, todo mundo, Luciano Zerbinati, né? Nossa! Morava tudo nesse hotel. E eu dividia a cama com o Sérgio. Chegava lá, a cama era o hotel Transamérica, verão então, era... né? Quase. Era quase. Era o Downlake. Era o Downlake Hotel. Calma, então as pessoas não vão entender direito isso. Não, a gente não tinha contato físico na cama. Lembre-se do feitiço de Áquila. Um chega de dia, outro sai à noite. Então a gente não tem esse contato. Aí eu fiquei na Transamérica de 93 a 94. Isso, né? O Serginho saiu, deram uma tapetada nele lá. Não é o caso. Mas, enfim, uma tapetada. Já era rede lá? Já era rede. Já era rede, né? A gente estava conversando sobre isso aqui antes, e é legal a gente falar sobre isso. Como era a rede? Hoje a rede, você faz tudo no computador, né? Você monta o break comercial, você dá o disparo lá, o cara... Não precisa nem ter gente no estúdio. Naquela época, a gente tinha rede, era tudo cartucho. O cartucho não é que ninguém andava armado lá, né? Hoje em dia tem que explicar um pouquinho. Explica aí. Eram fitas que a gente gravava comercial, né? De 30 segundos. Uhum. Então a gente tinha que separar. Então o break tinha 5 minutos, cada cartucho tinha 30 segundos, então você imagina a pilha de cartucho que tinha que ir. E tinha os de 15 que ficava junto, e tinha as intercom. E cada filial da Transamérica tinha um operador que operava em cima da nossa operação. Era um negócio muito maluco. Era maluco. Tudo cronometrado, né? Cronometrado, o cara cortava o áudio da rede, entrava com o comercial dele, ele ouvindo a rede em kill e voltava. Cara, era muito difícil de dar errado. Uhum. Era muito difícil de dar errado. A falha... A gente tinha um departamento que cuidava das afiliadas, né? Que gerava, o departamento comercial nosso gerava um mapa comercial, que era tudo no papel na época, né? Passava por fax, as afiliadas, né? Que era o horário e o tempo de cada break, né? E a Transamérica adotou um esquema na época, que era uma novidade, que os breaks não eram nos mesmos horários em todas as horas. Não era que nem meio-dia, meio de 15, meio de meio, não era. Então era um break meio torto, assim, justamente. Era uma das estratégias na época pela briga da audiência, né? E esse mapa era mandado para todas as afiliadas, eles tinham que acompanhar esse mapa. Olha, o próximo break tem 4 minutos, então eu tenho que ter um break local de 4 minutos para bater com o que está sendo gerado em São Paulo. Em São Paulo colocava o comercial, tinha uma vinheta combinada que era deixa, ele entraria na programação local.
ele colocava essa vinheta ao mesmo tempo e entrava no break local e São Paulo rolava com o break dele. Ele deixava em kill, para quem não sabe o que é kill, é que fica ali em off, né? O som que estava rolando é em São Paulo, e ele colocava o break local ouvindo São Paulo, que tem que bater o tempo de cada break, de cada comercial, cada spot, né? Até chegar ao final do break, os dois intervalos terminaram exatamente juntos, ele abria o canal da geradora em São Paulo e dava certo, por incrível que pareça, dava certo 24 horas. Hoje dá muito mais errado. Hoje dá muito mais errado. Exemplo, né? Hoje dá muito mais errado do que hoje dá muito mais errado do que dava antes. Não que não tivesse falha antes, mas hoje acho que tem muito mais falha. Às vezes é falha até da própria OPEC, às vezes no programar, falha de tempo, e tal. Bom, mas enfim. Aí eu saí da Transamérica, eu fui para a Nova FM em São Paulo, onde fiquei de 93 eu apaguei a luz. Eu fui o último cara a sair de lá. Record. Não, já não era Record, não era Record. Já era Nova FM. Saí de lá, fiquei de 94 a 96. Era uma nova meio dance, né? Meio dance, né? Que tocava. Não era dance, era uma pegada de dance, Seattle, cara, era terceiro lugar no Ibope, a gente tinha lá o Nem a Pau Juvenal, que foi uma coisa, estouro total. A rádio era muito bem feita, a rádio era muito pensava muito adiante, cara, era muito legal a rádio, era uma delícia fazer. A gente tem... Oi? Quem coordenava era quem na época lá? Quando eu fui era o Lélio. O Lélio, que foi para que tá... O Lélio. O Alexandre Medeiros estava lá já ou não? Não, na minha época não. O Lélio coordenava. O Lélio tá na galera das 8, não, galera de esporte, ele faz um lance de esporte e tal. Puta, o Lélio é um amor de pessoa, cara. Amo de paixão, muito sangue bom. Depois o Batagelo, né, que era aqui de Campinas, que foi para lá, coordenou a rádio lá na época. O Lélio saiu, foi para 97 e o Lélio ficou. O Edson Batagelo ficou. Mas aí quando fechou a nova, eles resolveram virar a nova para uma rádio adulta, mandou todo mundo embora. A gente tem até no YouTube tem despedida da Nova FM, tem uma coisa que a gente fez lá, que tocar todas as músicas da época da Nova. Os locutores da época lá era o Fabinho Granja, que está aqui. Aliás, eu entrei no lugar do Fabinho. Eu entrei como fazendo folga, o Fabinho saiu, veio para a educadora, eu fui para o horário dele, fazia de manhã, das 6 às 10 da manhã, acho que era. Aliás, eu fiz todas as horas da rádio, eu fiz todos, não teve um horário que eu não tenha. Era 95, 96, provavelmente. Não, 96 foi quando fechou, foi em 94. Eu entrei em 94, fiquei de 94 a 96, aí em 96 a rádio virou, foi final, março de 96, acho que foi a rádio virou. Aí eu saí, fui para a gravadora. Aí eu fui para a EMI, eu trabalhei na EMI, trabalhei na... Bons tempos de gravadora. O que você está rindo, Cláudio Júnior? Conta. A gente chega lá, aguenta aí. Conta. EMI, fiz Virgin, fiz Continental, Warner. Aí eu saí da Continental, estava como divulgador, eu fui coordenador, coordenador de promoção da Continental. Quando saiu o Ronaldo Cavicchia, eu fui para o lugar dele. Cavicchia eu estava na EMI. Não lembro. Ele chegou a ser meu chefe lá. Aliás, ele que me contratou na Sony. Sim, eu não lembro direito. Aí eu fui para lá. De América depois, né? Saiu da Rádio Cidade, acho, do Rio. A Rádio Cidade do Rio, Aí, cara, eu saí da EMI, fui para Virgin, saí da Virgin, fui para Continental, Warner, e aí fui para Mix. Eu entrei na Mix Campinas quando era na Rádio Cidade. Foi uma vez que eu cheguei para o Odilon, isso há muito tempo atrás, eu falei, Odilon, eu acho legal o senhor falar lá no Corpo de Bombeiros que a Rádio Cidade não fica no Castelo, porque uma vez eu fui perguntar onde é. Vai que a rádio pega fogo e eles vão para a rádio errada, né? Exatamente. E o cara do Corpo de Bombeiros mandou no Castelo. É bom avisar que fica no São Gabriel. Isso.
Mas assim, eu passei lá, eu saí da... Ah, tem isso aí. Eu saí da gravadora, eu fui para Transdigital, antes de ser Mix. Quando eu saí da Nova, eu fui para Transdigital. Lá que era antes, a Transdigital depois virou Mix, que era com o Cris Correia. Ele me chamou para ir para lá, eu fui com ele para lá. E foi onde eu conheci o Odilon, tudo tal, que é uma pessoa que tem, é outra pessoa que tem um carinho muito grande mesmo, o Odilon é uma pessoa que, assim, o que ele tratar com você, cara, é certo, é fé, não precisa ter tabelião nenhum para registrar o negócio. É no fio do bigode, como falava antigamente. É um senhor honrado. Esse é... A palavra tem valor. Mas muito, muito, muito. Uma pessoa maravilhosa. O Odilon Garcia é maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa. Eu conheci. Aí eu saí, fui para EMI, né? Fiz as gravadoras. Saí da gravadora, voltei para o Odilon, que era Mix. E que aí já não era mais Transdigital, era Mix. Aí a Mix, cara, olha que louco isso. Quem que tava lá, o Braga? Mas eu não tinha contato com eles ainda. A Mix ia virar satélite. Eles iam abrir a rede satélite ainda, não tinha rede. Tinha sim, tinha Campinas, tinha Avaré, mas era local, não era rede. Aí ia virar satélite, ia mandar todo mundo embora. Aí o Odilon me chamou na sala dele. Olha que louco isso, cara. Eu acredito muito assim que você tem que parar e pensar muito nas coisas antes de tirar uma conclusão de tudo que acontece, né? O Odilon me chamou, ele me chamou na sala dele e falou assim, Yankee, eu vou ter que mandar todo mundo embora, mas eu queria que você ficasse na rádio. Mas eu não tenho vaga de locutor. Eu queria te contratar como motorista da rádio. Eu falei, Odilon, eu agradeço e fico honrado de saber que... Oi? Não entendi. Aí você falou para ele que nem habilitação você tinha, né? Não tinha. Não, nem isso. Mas eu falei para ele, assim, eu agradeço, mas eu tô conversando com o Lui, né? E eu fico muito honrado em saber que você me quer na empresa. Eu fiquei muito feliz com isso. Isso mostra, não que veio chegar para ele, tinha pessoa que chegava para mim e falou assim, porra, mas você fez Transamérica, você fez não sei o quê, e o cara quer... Eu falei, o cara me quer na empresa dele, velho. Isso para mim vale mais que qualquer coisa, qualquer currículo. Isso significa que eu significo alguma coisa para ele. Exatamente. Isso para mim vale muito, muito mais do que o meu currículo, né? E os caras não entendiam. Eles falaram, você é louco, Yankee? Eu falei, sou. Vaidade, né? Muita vaidade, né? Sempre foi, né? Aí eu acertei com o Lui e fui para a Mix. E entrei na Mix em 2003 e fiquei até 2018, acho. 2018. Por aí. Quase, por aí. Porque aí a gente inaugurou, eu inaugurei, eu sou o cara que mais inaugurou Mix no mundo. Eu inaugurei a Mix Atibaia, eu fui trabalhar lá, o Marcelo me colocou lá em Atibaia, eu fazia São Paulo e fazia Atibaia, né, porque o Montoya pegou a rádio lá, na época não tinha um pessoal para tocar rádio, aí eu fui meio que tipo um coordenador da rádio. Aí, que é arrendado lá, né? Não tem nada a ver com a gente. Embora a Mix Atibaia seja do grupo Mix, ela é arrendada para o Luiz Montoya. E eu fui para lá, eu trabalhava lá e trabalhava em São Paulo. Aí montou a Mix Campinas. Aí o Daniel Costa veio gerenciar a Mix Campinas e eu saí da Mix de Atibaia por contenção de custo deles lá, tal, porra, não vai dar, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí eu saí, liguei pro Daniel, falei, Daniel, tô em Campinas, e aí? Ele ligou pro Marcelo e falou, puta, vamos trazer o Marcelo, vamos trazer o Yankee pra cá. Aí eu fui como coordenador de programação da Mix Campinas.
eu fiquei um ano na Mix Campinas. Quando completou um ano certinho, eu recebi uma proposta da Oi para gerenciar a Oi FM. Oi? O André Nami de Ribeirão me indicou para o Silvio Calmon. Silvio Calmon me ligou, eu fui para São Paulo, acertamos, e eu fiquei 3 meses na Oi FM, aqui em Campinas, que é Vinhedo, né? 3 meses? Oi, 3 tchau. meses. Foram 3 meses. Mas olha que louco, olha outra coisa maluca da minha vida. Seu teste em 3 meses? Nesses 3 meses de experiência, eu fiquei 3 meses de experiência lá, né? 3 meses eu ia para Belo Horizonte, tinha reunião com o Flávio Carneiro, o dono da rádio, né? O Flávio. Só que a Mix me chamou para voltar, porque o Daniel ia sair e eles me chamaram para gerenciar a Mix aqui. E como é um grupo que eu conhecia há muito tempo, tem uma amizade muito boa, muito legal, eu falei, não, beleza, eu volto. Aí eu cheguei pro Flávio e falei, Flávio, ó, recebi uma proposta assim, e, cara, eu vou voltar. Ele virou e falou assim, eu pago o triplo que você tá ganhando na Mix pra você ficar aqui. Eu falei, não. Eu não posso ganhar mais que a rádio fatura. Eu sei que a rádio tem um potencial. Nós pegamos a rádio na época, aqui em Vinhedo faturava R$1.000. Em 3 meses eu estava faturando 40 mil. Então, assim, eu levei o Carioca para trabalhar no comercial, a gente começou a vender, começou a aparecer, a rádio começou a inflar. Eu falei, mas não dá, eu não posso, não dá. Eu vou voltar para a Mix. E foi uma coisa, assim, que aí é um ponto que eu coloco muito legal, que o dinheiro é bom, né? O dinheiro, puta, é fantástico. Aí o cara fala assim, você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganha, que eles te ofereceram lá, você faz a conta, vem, né? Você fala, caraca. Muito mais que a quina, né? Bom, eu falei, eu não quis. Aí o Flávio até virou pra mim e falou assim, porra, pior que eu não posso nem te chamar de filha da puta, porque, pô, você tá sendo honesto pra caramba. Eu falei, meu, tô sendo real, adoro você, adorei o pessoal aqui, tudo, fiz uma puta amizade legal, mas não dá. Aí fui pra Mix. 3 meses depois a Oi fechou. Aí eu fiquei gerenciando a Mix Campinas até o final. Porque aí a gente teve problema de transmissão, não acertava a potência da rádio, o faturamento não conseguia chegar lá, porque a gente não tinha alcance. Aí os caras resolveram... Oi? O que é hoje na frequência? É a Mix. É a Mix mesmo. É a Mix que é do grupo, né? Só que ela tá toda em rede até hoje. Antes eu tinha horário local, eu era local das 7 da manhã às 7 da noite. Aí, pô, precisei demitir um pessoal, demitimos todo mundo, nós ficamos em 3 na rádio, fiquei 1 ano. A gente entregou prédio, entregou tudo, eu fiquei 1 ano trabalhando em casa. Aí depois me ligaram, ó, não dá. Aí eu saí, tirei 1 ano sabático. Ninguém fala assim, eu fiquei desempregado 1 ano. Não, você fala assim, eu tirei 1 ano sabático. Fica mais bonitinho. Charlatão pra caramba. Pra pensar. 1 ano sabático. Tirei 1 ano sabático e graças a Deus nesse ano sabático me apareceu a Jovem Pan. Me tirou do ano sabático. E aí hoje eu tô na Pan fazendo final de semana. Eu voltei, eu tenho a BTN, né, que é que eu faço o boletim de trânsito. A BTN inaugurou Campinas, o Daniel Costa, que era o meu gerente na Mix, ele trabalha nessa empresa, é o diretor dessa empresa, ele me chamou, pô, vou montar a BTN em Campinas, você me ajuda? Porra, ajuda pra caramba. Vou lá, alugamos um apartamento para fazer o escritório, tudo certinho e tal, eu comecei a trabalhar. Hoje eu tenho o meu coordenador, eu faço trabalho de repórter, nós temos mais uns 3 repórteres, e a gente faz boletim de trânsito, atendemos todas as rádios de Campinas, assim, Rede Bandeirantes, CBN, Rádio Brasil, 9 FM, e agora vai entrar a Mix FM, a gente atende o boletim de trânsito dessas rádios. E no final de semana, eu fico na Jovem Pan em São Paulo e Rede, né? Faço as 2. Cheguei perto do Serginho, não? E que horas sobra para cozinhar aí?
Então, aí que tá. Agora não sobra mais tempo. Eu precisei dar um tempo no bar. Agora eu tirei um ano sabático do bar em casa. Só faltou uma coisa, viu, Yankee? Só faltou um detalhe. Onde é que entrou o Yankee aí? De onde veio? Ah, então. Precisava de um nome artístico. É isso, Como teve o Ted Boy não foi bem aceito, eu pro Yankee. Chegou o Yankee. Como o Ted Boy não foi muito bem aceito. Então a culpa é do Sérgio. Marcelo. Eu resolvi mudar. Esses dois são figuraças. Vai lá, Cláudio Júnior. Então, esses dois são figuraças, grandes amigos de muitos anos. Para você ter uma ideia, Marcelo, quando eu estreiei em rádio, em 87, eu entrei depois do Sérgio Moreira, na 97. A gente trocou o horário na 97. Eu, cru de tudo, né? Tremia pra caramba. Mas o Sérgio deu maior força, gente boa pra caramba. E Yankee também, grande parceiraço. São histórias e mais histórias para quem está curtindo aí o Sintonizados Podcast, né? A gente vai trazer sempre aí convidados de rádio, pessoas que estão na ativa, aqueles que já trabalharam, mas agregam histórias incríveis, como o do Sérgio, como o do Yankee, que aí é muito gostoso. O projeto Sintonizados Podcast está aí no ar para isso, para reviver esses momentos mágicos do rádio. Por falar em momentos mágicos do rádio, Sérgio, quando você entrou na Transamérica, já havia adotado aquele estilo de locução bem rápida? Ou não? Isso rolou depois? Como é que é? Já era assim. Na verdade, assim, a história da Transamérica, nos anos 80, o coordenador da rádio de São Paulo era o Ricardo Henrique, que hoje está na Alemanha, o Ricardo Henrique. Ele coordenava a rádio, a Transamérica estava, se não me engano, isso antes de eu entrar, né? A história que a gente acaba conhecendo depois. A Rádio Transamérica estava em São Paulo, acho que no 15º, lá embaixo, na audiência. Ela tinha um estilo mais adulto, né? Inclusive tinha rede, né? Era a Transamérica mandava. Só que rede, na época, mandava fitas para as afiliadas. Aqui a Estéreo Som, o tempo usou isso e tal. E aí, chegou no momento que o Calil, que era o superintendente da rede, assumiu com a missão de dar uma guinada nisso, né? E o Calil não era de rádio, né? Então ele foi, acho que ele tem um mérito aí, nesse ponto, ele foi técnico, estatístico, né? Um dos primeiros atos dele foi contratar o Ibope para fazer uma pesquisa de mercado, de comportamento, né? Fez essa pesquisa, gerou um cadernão dessa grossura assim, com todas as perguntas imagináveis com relação ao gosto da população a tipos de rádio, as novidades do rádio, né? Então foi lá que se chegou ao resultado dessa pesquisa de que as pessoas gostavam de ouvir 3 músicas seguidas, gostavam de ouvir mais bandas masculinas do que femininas, gostavam de ouvir a hora certa a cada 15 minutos, enfim. Respostas que até então ficava meio no achômetro ali, ficava meio no feeling de cada um. Gerado esse relatório foi quando contratou o Ricardo Henrique, que é filho do Raimundo lá do Rio de Janeiro, tem uma história no rádio, na Tupi também. Ricardo, o Calil falou para ele, eu quero que você faça essa rádio aqui, que está nesse relatório. Aí tem o mérito do Calil de ter gerado uma parte técnica, né, com dados, e é claro, todo o mérito aí do Ricardo Henrique em transformar todos aqueles números em programação, né. Foi quando ele chamou o Marcelo Braga, de Brasília, para ser o locutor oficial da rádio, que se tornou oficial depois, né? Oficial não, padrão, né? E aí, voz padrão. A voz padrão. Porque até então, as rádios Cidade de São Paulo, Jovem Pan, que eram as rádios que estavam bem em audiência, né? Tinha aquele estilo de fazer a cabeça da música, de falar bastante, de ter uma coisa mais contemporânea aí, né? Então precisava de algo novo. Então esse estilo foi. As pessoas ainda preparavam lá a fita cassete para gravar a música que tocava na rádio, e todo mundo reclamava que o locutor falava em cima da música. Então todos esses detalhezinhos foram corrigidos nesse novo estilo. A música tocava praticamente limpa no ar, a hora certa era falada fora da música, então você gerou outro tipo de programação. Então o locutor, na verdade, deixou de ser, os locutores, isso até foi ruim, né? Deixou de ser a peça principal ali. Ele passou a fazer parte dessa engrenagem. Então isso começou um pouco antes e deu resultado. A rádio saiu lá de baixo e estourou em audiência e chegou em
primeiro lugar em São Paulo, que não é uma luta fácil, não, né? Mas isso é uma coisa assim que eu falo para o pessoal que está começando em rádio agora, que é esse estilo de locução da Transamérica, que é o mesmo estilo de locução da Mix, que ainda fica. Para quem está começando em rádio e entrar nesse estilo de locução, cara, é horrível. Porque o cara não desenvolve o raciocínio, o cara não desenvolve... Quando ele precisar fazer uma entrevista, precisar usar a imaginação, ele vai travar, né? Ele trava. É um negócio muito louco. É sensacional o lance do break que a gente estava falando. Por que o break é faltando 5 para hora cheia, não é hora cheia? Porque todas as rádios vão embora, Só que a hora que o cara vai pro break, a gente volta com a música. Só que hoje todo mundo foi... Foi toda uma estratégia. Exatamente. Que era esse lance de você fazer. Na verdade, a Transamérica nada mais era, né? Nos anos 80, final dos anos 80, 5, 6, 7, por aí, né? 8. Ela era uma rádio. A 89 era a Rádio Rock, em São Paulo. E a Transamérica nada mais era do que uma rádio rock, uma 89 mais popular. Uma pop. Né? Era uma pop. Locução bem dinâmica, né? Tocando muito mais música que as outras rádios, né? Uma necessidade de mercado da época, que hoje não daria certo. Até porque música hoje se consegue muito mais fácil e a comunicação. Depois a gente pode falar de hoje, nossas impressões aqui atrás. Mas ficou bastante isso. Mas hoje em dia o que acontece? Pode falar. Todas as rádios partiram para essa história do break comercial, faltando 5 para alguma coisa. Agora já não é mais a hora cheia. Agora eu acho que é um bom momento para a gente voltar no relógio antigo. É o pioneirismo. Eu sempre falo, todo mundo que corre riscos e sai na frente, você tem a clara dúvida de dar errado, né? Exato. E de correr. Realmente não dá certo a sua ideia, mas se der certo, você está anos-luz na frente de todos os outros, você foi pioneiro, tem que usar. Então é um risco que todo mundo corre, né? Então o feeling, o valor humano aí do rádio, né, que com esse avanço tecnológico, na minha opinião, perdeu muito, que a coisa ficou muito mais fácil de se fazer tecnicamente, e esqueceram que tem que ter alguém pensando ali também, né? É lógico que a gente está generalizando, tem muitas rádios que fazem isso muito bem. Só que outras não, vai pelo lado mais econômico e tal, né? Então eu classifico assim como fases, né? Naquele momento, a necessidade de mercado era uma rádio que se falasse menos, se tocasse mais músicas, se tivesse um humor inteligente, até então o humor que tinha em rádio era tudo mais pastelão, uma coisa mais assim, circense, né? A Transamérica entrou com um humor mais inteligente, então foi uma análise muito bem feita ali pelo coordenador da época, que aliás eu me ferrei no humor, que eu levei um processo na Transamérica. Eu escrevi o TV Cover, né? Não só eu, né? Várias pessoas escreviam o TV Cover, mas eu escrevi uns quadros do TV Cover, e eu escrevi um quadro no TV Cover e uma deputada. Né? Oi? O sensacional Ciro Jatene. Ciro Jatene, grande Ciro Jatene. Na época era o Ciro Jatene fazendo as imitações, o Paulo Melo produtor, neste quadro, né? E eu o redator. Uma deputada do PT meteu processo na gente, e aí... eu já tinha saído da rádio, voltei, eu olhei, fui na delegacia lá, vi o cara falou assim, não, tô vendo que você é um cara legal, lê aí o negócio, pô, cara legal, o elemento acima citado. Eu comecei a chorar, eu falei, cara, você tá louco, elemento, eu não fiz nada, velho. Mas tem essa história na minha carreira aí, tem esse processo que foi arquivado depois e tal. Aí, essa questão da locução rápida foi, eu acho, uma necessidade, na verdade foi essa questão do pioneirismo. Não é que tinha esse formato pronto, não. Acho que foi contrário do que tinha sendo feito, o que era comum no momento, foi feito uma coisa que não era comum e deu certo. Foi onde foi escalando aí, posição por posição, e a rádio realmente bateu uma audiência fenomenal em São Paulo.
Sérgio, você que trabalhou na Transamérica, me fale a verdade. As músicas tinham um pitch alterado? É uma pergunta. 2, elas eram mais rápidas do que as normais. E também teve toda uma mudança, uma estratégia, como você falou, inclusive em vinhetas, né? Porque antigamente, tipo Bandeirantes, tinham vinhetas gigantes. E na Transamérica, vinhetas curtas, enquanto a outra estava lá na vinheta, você já estava praticamente já com 1 minuto de música, vamos dizer assim. Então, foi uma estratégia. Então, eu queria saber de você, realmente, as músicas eram editadas e alterado o pitch, ela rolava um pouquinho mais rápida? Rolava sim. Na verdade, assim, você queria... Qual que era a filosofia da rádio? Era tocar mais música que as outras, um número de músicas, né? E ter uma rádio dinâmica o tempo todo. Ela era uma rádio padrão, não dá tempo do ouvinte respirar. Olha aquela respirada que ele muda muda de estação, muda de frequência, né? Então, o objetivo era dar esse tempo. Era uma coisa dinâmica, a música começava a cair lá, o volume já era editado, já colocava outra música, e também músicas que tinham introdução muito grande, ou refrão que muito repetia, as gravadoras e os autores queriam simplesmente matar a rádio, né? Mas foi uma estratégia que se encontrou para deixar a programação mais romântica. E as vinhetas de ligação, né, de pontos aí, eram também estritamente rápidas, né? Até que as vinhetas tinham nome, vinheta rápida, vinheta ponta, que era só para carimbar o nome da rádio e já ir para frente. Não tinha... E a Transamérica tinha o quê? Tinha 6 vinhetas. Acho que 7 vinhetas. 7 vinhetas. Era um pacote assim, de pouquíssimas vinhetas. Aliás, aquelas vinhetas dessa época, até dos anos... Até 1900, até eu saí de lá, depois foi feito um pacote novo talvez, eram as vinhetas que vinham já de 7, 8 anos atrás, né, daquela época, que foi toda produzida pelo Roupa Nova, né, aquela... É o Roupa Nova tocando, foi contratado... Transamérica. Vocal, enfim. Então, essa era realmente alguma, tipo a Pan, por exemplo, na época, usava muita coisa americanizada, tinha o American Top 4, programas americanos. Mas a América veio com essa filosofia de nacionalizar realmente a coisa. Acho que, eu não me lembro, mas eu acho que não tinha nenhum programa com outro nome sem ser um nome nacional. Era tudo nomes nacionais. Todos com nomes... Teve depois, teve o Radio Flight, né? Inclusive, Naftalina, Clube da Insônia, não tinha nomes americanizados, né? E foi isso que eu digo. Então hoje daria certo? Aquilo que eu falei é uma análise de momento, uma coisa que eu coloco com muito orgulho até, uma coisa que eu aprendi, a Transamérica foi uma grande escola, né? Fiquei lá quase 6 anos e tal. Foi a trabalhar com números, né? Você ter uma estatística e saber que forma mudar aquele resultado mexendo na programação, com pesquisa, sabendo o que o ouvinte quer ouvir, sabendo, enfim, avaliando a concorrência, né? E sair um pouco desse negócio do achômetro, né? Porque muitas pessoas se acham que entende tudo e, na verdade, não, os números estão ali. E isso tudo foi copiado entre aspas, né? Tido como referência a Rede Globo, né? A Globo, que é uma referência disso, o pessoal pode falar o que quiser da Globo, mas a Globo, em relação à pesquisa e testes, e saber exatamente a hora certa de mudar a programação, é campeã. Então, todo esse trabalho foi feito baseado no que a Globo vinha fazendo já há muito tempo, né? Até hoje, liga o microfone Marcelo. Aqui. Não, eu tava dizendo o seguinte, que até hoje tem muita gente que faz rádio para ele, né? Para ele próprio, a rádio que ele gosta. E ao contrário, você tem que fazer o rádio para o seu ouvinte ou um público, um nicho. E a rede hoje, rede de rádio hoje, funciona ainda? Como é que vocês vê essa questão aí das redes atuais? E aí? Cara, na Transamérica a gente falava que rede de rádio é uma locomotiva desgovernada. Né? O vagão vai para um lado lá, a locomotiva vai para um lado, os vagões vão por outros, né? É meio bagunçado. Teve episódio na época lá de cortarem eu nem estava na rádio nessa época ainda, de cortarem o Transalouca para transmitir o campeonato de peteca.
Não foi isso? Teve Poxa, o campeonato de peteca, pô. Na própria Mix, cara, teve afiliado da Mix que tocava sertanejo. Então, assim, é complicado, porque você não tem o rádio, não tem uma pessoa dedicada exclusivamente para cuidar do artístico da rádio. Normalmente, o cara que vai cuidar do artístico é o cara que cuida da expansão. Então, o cara que cuida da expansão, ele está muito mais preocupado em trazer afiliadas para a rádio do que cuidar da plástica da rádio, do que ir lá ver se o cara está usando, ver se o cara está usando o pacote de vinheta certa, ouvir, ficar lá uma época. Eu prestei uma assessoria para a Rádio Regional de Ribeirão Preto, na época eu estava na EMAI. E não tinha, eu chegava no hotel, eu não tinha rádio. Então o que eu fazia? Eu pegava, ligava na rádio e pedia para o porteiro da rádio, falava assim, me prende aí na escuta. E eu ficava no telefone ouvindo. O locutor fazia cagada, eu desligava o telefone, ligava no filho, passa no estúdio lá. Era o Israel Lopes. Ele trabalhou na Transamérica um tempo, ele é fotógrafo hoje e tal, trabalha em rádio ainda. Israel, que merda foi essa que você fez, cara? Por que aconteceu isso? Pô, você tava ouvindo? O cara fala, o cara mora em São Paulo, o que ele tá fazendo aqui em Ribeirão Preto? Tá no hotel, tô ouvindo a Biel, tô fazendo meu trabalho. Não era pra ninguém ouvir, mas poxa. Então, não era pra ninguém ouvir, eu fiz cagada, mas não era pra ouvir, pô. Aí, o que eu acho, assim, eu acho que falta uma atenção para as afiliadas. Não que a afiliada seja o grande vilão da rede de rádio. Não, eu acho que o grande vilão é a própria geradora, que não cria ferramentas para que o afiliado possa fazer um trabalho legal, ter condições de fazer um trabalho legal. E ver como é difícil. Ter um padrão. Viu, Yankee? O Sérgio falou algo importante aí. A Globo é um exemplo de administração, de gerenciamento. Vai na veia, seja no audiovisual, agora tem o streaming, mas ela não conseguiu montar uma rede de rádio. Nessa ela falhou. É difícil. Esse é um assunto. Mas tem a CBN. Tem a CBN. No News, né? Ao News. Então, no News, mas tem a CBN. E mesmo a CBN ainda tem o vagãozinho desgovernado. Pode ser. Sim, eu acho que esse assunto rede é uma coisa muito delicada, né? Porque, assim, você tem um lado positivo, porque, assim, qual o objetivo na época da Transamérica, o Jovem Pan também é assim hoje, acho que de todas as que são cabeças de rede e querem gerar, é expandir a rede, quer mostrar que a marca é forte, que consegue chegar ao maior número de cidades possíveis. Né? Culpa da Rede Globo isso, né? Culpa da Rede Globo. Porque todas as rádios... Foi na contramão, eu acho. A televisão dos anos 70, 80, ela tem uma geradora forte, Rio e São Paulo, que vinha com as antenas repetindo o sinal e todo mundo recebia o que tinha lá. Né? Aos poucos ela foi percebendo que essa programação lá de São Paulo ou Rio não era que atendia todo mundo, foi criando as afiliadas. Né? Regionalizando a programação. Enfim, e aí você foi regionalizando, pelo menos o jornalismo, coisas locais. Isso. O rádio estava na contramão. Né? Ele era todo local e começou aí a abrir de forma nacional, que era eu lembro até hoje, acho que o objetivo maior da Transamérica em criar a rede na época foi valorizar o meio, dar credibilidade para o meio do rádio, que em muitos momentos ele passa com um descrédito. Né? Então era o quê? O discurso do Calil, na verdade, na época, né, era assim, para o afiliado lá em Teresina, seja lá onde for, né? Olha, a mesma rádio, líder de audiência em São Paulo, uma cidade com 300 mil habitantes, que tem um faturamento X, essa mesma rádio, com locutores, bons locutores, tá? Essa mesma rádio você vai receber aqui na sua cidade. Isso é uma credibilidade, está levando a marca para lá. Né? E para as agências, chegava para o mídia lá, para o cara que fazia programação comercial, fala, olha, essa rádio que você está comprando aqui em São Paulo, essa mesma rádio você vai comprar lá na afiliada. Então, naquele momento, o meio estava precisando de credibilidade, e esse foi um caminho encontrado. Mas aí
para você ter audiências, tem que ter, para você ter faturamento, tem que ter audiência. Aí era outra briga aí. Por quê? Eu não sei, o Cláudio acompanhou essa fase, a 97 em Piracicaba, e aliás, no que eu falei aqui, eu pulei a 97, no período que eu trabalhei lá, né? Tá bom, ganhou de mim. Tem algum motivo, hein? Me ultrapassou na reta final. 97 foi o lado da Transamérica uma época, não sei se vocês se lembram disso. Lembro. Quando a gente estava lá, né, Yankee? Desculpa, eu falei na 97, eu trabalhei na 97 com o Mário também. Aí, por exemplo, vamos supor, a gente tinha a Jovem Pan, ela corrigiu muitos erros da Transamérica depois. A Transamérica foi pioneira nessa questão de gerar uma programação toda, e a PAN veio depois, né, corrigindo muita gente da Transamérica que estava lá na PAN depois, corrigindo falhas, né? A primeira delas foi assim: não vamos subir a rádio que está em São Paulo para a rede. Vamos criar um outro estúdio, vai gerar uma programação para a rede. Então, porque era impossível, e não iria acontecer jamais, o coordenador, o cara começar a mexer na programação de São Paulo para atender, com todo respeito, qualquer cidade do interior. Sim. Né? Olha, a música em São Paulo mais pedida é a mais rejeitada lá em não sei aonde lá. Não vai mexer. Então a gente tem esses problemas diariamente. Que a Rádio de São Paulo, você imagina um outro problema gigantesco, a gente está falando do interior, né? É essa Rádio de São Paulo chegar numa cidade do Rio de Janeiro, que é uma outra geradora ou no Nordeste. Ou no Nordeste. Me fala aí, qual a rádio de rede que deu certo no Rio de Janeiro, gerada de outro lugar? Nenhuma. Amigos. Não, estou dizendo assim, a mesma programação de São Paulo, né? Então, mas a Mix no Rio, o pessoal preferia ouvir a Mix rede do que a local. Então, mas aí é o jeito de fazer, né? É como a praga coloca, né? Entendeu? Mas é a programação, né? Mas é a programação. Agora, você pegar, por exemplo, você pega Fortaleza. Cara, você vai entrar com uma rádio em Fortaleza, você tem um forró, você tem um outro estilo de música. Você tem que música tocar, regional cara. lá, né? E até a locução, né? Sabe, você pega uma rádio aqui do interior de São Paulo, lá, tipo Franca, o Cinturão sertanejo, que a gente chamava na gravadora. Cara, você não vai tocar um sertanejo? Como é que você não vai tocar um sertanejo, cara? Você tem uma rádio sertaneja na cidade, e aí você tem uma rádio que não tem nada de sertanejo, cara, você se ferrou. E outra coisa, né, cara? Fala. Assim, o que aconteceu aqui em Campinas, por exemplo, quando eu estava na minha Mix aqui, eu falava pro pessoal, cara, eu preciso de um horário local. Por quê? Eu tenho um locutor que vai sortear um prêmio pro cara de Manaus, e eu tenho aqui o cara do Jardim Proença vendo o cara de Manaus ganhar prêmio. E a minha rádio do lado sorteia para o cara aqui do Jardim Proença. Pô, eu me ferrei, eu perdi. Aí o cara vai falar assim, pô, vou ouvir essa rádio porque o cara vai sortear o prêmio lá com Xixina e eu aqui. Todo um trabalho diferenciado, porque você imagina na época, anos 80, anos 90, o carioca, que é todo descolado, tem uma outra cultura, praia, etc, ele não aguentava, cara, ouvir, né, um locutor com sotaque paulistano, não aceitava isso, era uma briga eterna. Né? Era das 10 da manhã até as 10 da noite, acho que era, até as 7 da noite, né, rede. Então era uma coisa constante. As cidades menores, né, até consegue levar um tempo aí. Agora, uma outra opinião que eu tenho também. Uma rádio numa determinada cidade, que ela chega na liderança de uma audiência, é também prova de muita incompetência da competência digital. Não sei se vocês concordam com o Você tem razão. É verdade. Isso. Mas você sabe uma coisa que aconteceu? O Brasil inteiro, e você faz só para aquele lugar, e consegue perder pro cara, não dá, né? Mas aconteceu uma coisa comigo na Transamérica, eu não conhecia o Rio de Janeiro.
Aí, cara, o Jefferson, lembra o Jefferson Nega? Trabalhava lá na Transamérica. Ele foi levar, a gente foi fazer, teve o Hollywood Rock e precisava levar uma antena para o Rio de Janeiro. E eu não conhecia o Rio de Janeiro. Eu saía às 6 horas da manhã do Clube da Insônia, o Nega ia sair para o Rio. Eu falei, onde você vai, cara? Eu vou para o Rio. Eu falei, eu vou junto. Então vamos embora. Entrei no carro e fui embora para o Rio de Janeiro. De bermuda, vamos camiseta. Lá, meu irmão. Bora. Bermuda, cara, tá de bermuda. Bermuda, camiseta e vamos embora pro Rio de Janeiro. Tênis no pé, carteira no bolso, dinheiro não tem mesmo, né? Dinheiro é palhaçada. Aí fui embora pro Rio de Janeiro. Chego lá no Rio de Janeiro, o Caco Cabeção era o coordenador da Transamérica do Rio de Janeiro. Beleza. O Ricardo Henrique ligou, que era o coordenador da rádio, o Serginho já tinha saído. Ligou porque ia mandar um locutor para fazer a transmissão do Hollywood Rock lá no Rio. Aí ele ligou pro Caco, o Caco virou e falou assim, o Yankee tá aqui. Ele, como assim o Yankee tá aqui? Tá aqui, deixa eu falar com o Yankee. Cara, você não vai trabalhar? Você não trabalhou hoje? Eu falei, eu trabalhei, eu saí às 6 da manhã, não conheci o Rio de Janeiro, o Jefferson vinha pra cá, eu vim conhecer, eu tô voltando. Você tem como ficar aí? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho, velho. Eu tinha bermuda, camiseta e tênis. Sim, então, mas eu fico. O Caco falou, não, você fica na minha casa. Eu falei, beleza. Não, eu tô aqui, acertei com o Caco, vou ficar na casa do Caco, tal, beleza, tranquilo. Eu falei, Caco, é o seguinte, velho, me arruma uma mochila, umas camisetas da rádio, cueca já joguei fora, mesmo no segundo dia eu joguei fora a cueca, fiquei só de bermuda e camiseta da rádio. Aí eu chego no apartamento do Caco, isso era muito louco, cara. Mas a gente quando você é mais novo, você tá disposto a muita coisa, né? Chega no apartamento do Caco, o Caco falou assim, só não repara não que não tem muitos móveis. Abriu o apartamento, móveis, cara. Ele tinha uma caixa de laranja vazia na sala. Não tinha cama, não tinha nada. Cara, como que ele vivia assim? É só ele. Mas era perto da rádio? Era um Caco o negócio. Um apartamento lá que tinha lá. Não sei se é no mesmo apartamento que você morava lá, quando você coordenou a Transamérica do Rio. Aí, cara, fiquei. O que acontece? Ele estava falando sobre esse lance no Rio de Janeiro de ter um pouco de preconceito com relação à locução. Muito preconceito. Eu cheguei, como eu tinha apresentado o Hollywood Rock em São Paulo, né, a primeira noite foi eu e a Mônica Venerable, nós fizemos um sorteio, nós fomos no palco apresentar, deram uma chuva de bolacha na gente, jogaram biscoito pra caralho. Primeira noite, Poison, cara, a Transamérica, uma rádio pop, o que nós estamos fazendo ali, né, cara, pra apresentar o quê pra esses roqueiros? Nada, né, vai levar bolachada na cabeça, mas enfim. Então eu conhecia o roteiro, eu sabia o que acontecia no Hollywood Rock. Eu acordava de manhã, comprava o Globo, para pegar notícia, para poder ter informação para entrar no ar. Me colocaram no camarote. Falaram, deixa o Paulista no camarote, só que os caras, o nego acha que você é bobinho, né? Eu já cheguei, catei o garçom do camarote, falou, parceiro, e aí, não tem uma garrafinha de uísque, botar aqui do lado? Eu fiz um camarote no camarote. Aí o que eu fazia, cara? Eu chamava os artistas e entrevistava os caras. Aí eu botava o uísque para os caras, tomava o uísque com os caras, puta, uma porrada de artista que passaram. Não tinha. Tinha muita gente. Leonardo Vieira, eram os caras na época que eram estouradão. E aí eu ia dar o flash e eu, muito isso aqui não sei o quê, papapá. Aí eu tava com um rádio aqui do lado, terminou o flash, o cara assim, aí, meu irmão, tu tá falando muito meu no ar. E eu sou assim, né, velho? Eu sou legal, mas também não sou. Eu virei e falei assim, parceiro, relaxa, velho. Faustão fala orra meu o dia inteiro na sua televisão, é o primeiro lugar de audiência, então fica frio aí. Ô, louco, meu. A minha passagem pro Rio de Janeiro foi meio catastrófica. Mas é uma coisa, por isso que eu falo, a questão de rede é uma coisa muito delicada, né? Hoje, eu acho assim, o que mudou, né? Principalmente com essa agora, várias plataformas agora que são geradas, né? O rádio hoje, eu na verdade tenho que mudar o nome, não deveria nem chamar rádio mais, né? Você é um gerador de conteúdo, né? Então quem tem uma marca forte,
Eu acho que o importante é você conseguir fazer essa marca e estar em todos os lugares, né? Independente de que forma que a pessoa está acompanhando, se é assistindo, ouvindo, enfim. Então, hoje você tem que trabalhar muito a marca, né? Aquela sensação de você estar falando aqui no microfone, as pessoas estão ouvindo no radinho, isso praticamente deixou de existir, né? E outra também, a questão da própria pesquisa, né? Há pouco tempo teve muita briga nisso para a web, para o celular entrar na pesquisa de audiência, né? Mas o rádio teve um crescimento agora, com esse lance da pandemia. Segundo pesquisas aí, o rádio cresceu. Em média, 20%. O rádio cresceu legal. Não é uma coisa que vai acabar nunca. Sim. O rádio vai existir eternamente, embora tenha muita gente que faça aquela campanha do rádio, o fim do rádio, o rádio vai acabar, o rádio... Não, eu acho que o rádio, ele tem que ser... Já ficou de acabar várias vezes, né? Eternamente. Sempre tem um que fala que vai acabar, mas não vai acabar nunca. O que eu acho é o seguinte, tem que ter o conteúdo. E aí você fala assim, o que é o conteúdo? Não sei. De repente, um podcast legal é um conteúdo legal para o rádio. Você linkar, pegar um podcast que tem uma visibilidade legal, uma audição legal. E isso aí, se você levar para o rádio, isso é um conteúdo legal. Porque música, cara, antigamente a gente trabalhava com a Billboard. Hoje em dia você não trabalha mais com Billboard. Billboard é segundo plano. Você tem que pegar 50 a mais do Spotify, é a sua playlist, é o que você tem que fazer, porque a pessoa tem que ligar o rádio e estar tocando aquilo que ele tem na playlist do podcast dela. Mas o rádio também, né, que hoje em dia não tem como ser como era nos anos 90, por exemplo, se calma e em música só, né? Aí que eu falo, exatamente. Que aumentou, né? A responsabilidade do locutor ali, do cara que está falando ali, se não acrescentar alguma coisa, se ele não levar algo a mais além da música para o ouvinte, ele prefere botar o Spotify, enfim, os outros aplicativos. Mas aí, Serginho, entra numa história que é o seguinte, não é só de responsabilidade do locutor que está ali. Eu acho que isso vai de uma questão mais administrativa. Vai do diretor artístico da rádio ter uma pessoa, ter uma produção ali, ter um pessoal que fala, o horário, o Serginho vai fazer o horário das 14 às 19. Serginho, você vai entrar no ar, tem isso aqui. Esse é o seu roteiro. É uma produção, cara. Você vai apresentar aquela produção. Isso acontece no jornal. Essa falha, por exemplo, uma das falhas, né, do afiliado é aquele que se afilia numa geradora pensando única e exclusivamente em economizar. Legal, vou jampear lá na geradora tal, economizo aqui meia dúzia de locutor e tô feito. E nada. O dinheiro que ele economizar em locutor, ele vai ter que gastar em promoção local, em jornalismo local, que no fim vai ficar do mesmo tamanho. Né? Exatamente. Se ele souber usar bem, é ótimo, né? Aí a gente fala de picotar a programação em podcast, uma coisa que a CBN vem fazendo. Voltando a falar de Globo de novo, quando ela lançou o Globoplay, por exemplo, né, foi a primeira a fazer isso, das TVs, né? Você assiste lá o programa que você quer, a hora que você quiser. Dizem que tem 5 milhões de assinantes hoje. 5 milhões de assinantes. É muita coisa, hein? Antigamente, o programa, eu adoro o programa X lá, só que começa 10 horas, eu tenho que ficar 10 horas esperando o programa começar, hoje você tem toda uma facilidade, né? Por que você vê esse programa ou esse conteúdo por aquele canal e não pelo outro? Porque a marca é forte, né? Então, o trabalho que você tem que fazer é fortalecer cada vez mais a sua marca. E aí, independente de onde o teu ouvinte, o teu telespectador, o teu cliente vai ouvir, vai acessar, quando alguém chegar, que veículo se acompanha ele falar a tua marca? Esse é o efeito Netflix, né? Ouvindo. E não adianta também colocar o cara lá para fazer o horário e não dá nada para o cara, só a programação musical para ele olhar. Aí ele tem que ficar fuçando, procurando coisas para falar. Cara, tem que ter investimento, não adianta. Se você não tem investimento, você vai lá, uma rádio cara, hoje é uma rádio news.
News é uma rádio cara pra caramba. Você depende de viatura, você depende de jornalista, o cara tem que buscar informação, o cara tem que ir atrás das coisas. É uma rádio cara para se fazer, né? Não é Eu não sei que avaliação vocês fazem nesse momento aí, que está lá na PAN, talvez tenha uma avaliação desse ponto mais amadurecida até. As pesquisas têm mostrado, não sei se as pesquisas estão erradas, porque às vezes as pesquisas são meio direcionadas, né? Mostra que a audiência do rádio ficou mais adulta, né? E os jovens não estão ouvindo tanto mais rádio assim. Acho que na realidade é isso mesmo, né? Então, é por isso que eu falo do podcast, do Spotify. É por isso que eu digo que hoje a programação musical ela tem que ser a 50 a mais do Spotify, porque é aquela programação que o jovem tem no Spotify. E aí você colocar a informação que hoje a alta do rádio, o que é? É a notícia. É a notícia. O brasileiro está em busca e burra. Eu falo que é uma busca burra, até com perdão da expressão. Ele quer ouvir alguém falando bem do político dele e mal do político do outro. E aí, cara? Ele não tem opinião própria, ele quer ouvir a opinião do outro para saber o que ele vai falar. Entendeu? E aí você não tem, cara. Se você fala bem de um candidato, que o cara vai, olha, esse cara é maravilhoso. A partir do momento que você fez uma crítica ruim em relação a ele, você é uma desgraça. Então, hoje está assim, só que é o que está dando audiência. Não vamos nem falar de política, senão vamos ficar mais um dia conversando aqui, né? Bom, então, para resumir, uma rádio de sucesso hoje é uma rádio onde se toca um pouco de tudo, uma Ludmilla, uma Lady Gaga, sucessos dos sertanejos. Eu acho que é uma rádio que tem a utilidade para quem ouve, né? A questão, lógico, existe a rádio supérflua, aquela do entretenimento só, mas essa eu acho que cada vez mais está perdendo força. Se você não conteúdo, né? algo a mais o ouvinte, você perde espaço, né? Você perde muito espaço. E eu acho que o diferencial da rádio tem que ser no break comercial. Porque música, todas vão tocar as mesmas músicas. Se você vai no segmento que for, segmento sertanejo, no segmento pop, no segmento rock, vai acabar tocando a mesma coisa, vai diferenciar um flashback ou outro. E eu acho que aí você tem que entrar com um break comercial diferente. Um break comercial onde você consiga prender o ouvinte no break comercial. É um negócio meio maluco. Aliás, o break faz parte da programação, né? Você tem que trabalhar. Exatamente. Mas olha assim, aliás, ele é a única coisa que mantém a programação. Quanto tempo a gente tem para conversar daqui, mas eu acho o seguinte, desses formatos que vem, eu acho que se transformando e se adaptando, vamos falar da nossa região aqui. Eu acho que a educadora tem um mérito muito forte. O Gustavo está lá há muito tempo. Ele conseguiu passar por fases e fases sem mudar a característica principal da rádio. Lógico, teve adaptações, puxou para cá, puxou para lá, mas tem aquela carona da mesma educadora lá dos anos 80, 90. A marca ficou, e com isso fortaleceu a marca. Né? Exatamente. E isso é uma coisa que sobreviveu, diríamos assim, né? Resistiu. Seria heróis da resistência ali, né? É verdade. Enfim, toda aquela estrutura lá, com bons locutores, enfim, consegue manter o padrão. E tem uma outra coisa que eu queria até destacar aqui, que seria as produtoras que geram conteúdos, né? Vou falar de um cara aqui que o Ian conhece muito bem, que é o Robson Ferri, né? O Ferri, ele é um cara que trabalhou na Mix lá um tempão, né? Trabalhou comigo. Só que é um cara ligado no 420, não é nem 220. É um cara todo maluco, todo empenhado em gerar, em buscar novidades, gerar conteúdo. E ele fez uma produtora, montou uma produtora em São Paulo, ele gera conteúdos para as rádios e você tem opção. Você pode linkar lá e ter a rádio dele 24 horas, ou você pode pegar conteúdo sem mudar o nome da sua rádio. Então é uma forma de você
crescer em conteúdo, você que eu falo, o afiliado, né? Crescer o conteúdo sem ter que mudar de bandeira, mudar de nome a tua rádio. Então, é um outro caminho aí que vai se adaptando também, né? Aliás, o Robson Ferri é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, porque a história de vida do Robson Ferri é uma coisa fantástica, é sensacional. A gente trabalhou junto na Mix um bom tempo, a gente estreou junto na Mix lá. É um menino maravilhoso, sensacional. Mas ele não é ligado no 420, como o Serginho fala, não. O Serginho é muito modesto, ele é uma usina. Mas esse mercado da terceirização, conteúdo para a rádio, é um mercado em expansão e tem muito espaço, viu? Tem muito espaço ainda. Exatamente. Essa sim é uma economia, diríamos assim, para quem compra esse conteúdo. Sim. Talvez um desmérito até para os jornalistas, produtores locais, mas nessa briga aí, acho que bota na balança, tem momentos que cabe muito bem esse conteúdo, outros momentos não, dependendo, aí que está a questão de você saber avaliar o mercado, em que momento que você se encontra, em que momento que o seu veículo se encontra, o potencial do seu concorrente vai se exigir um pouco mais, ou nesse momento eu posso tirar o pé um pouco. É tudo uma avaliação estatística, são números aí mesmo, né? Cláudio Sérgio Júnior. Moreira, uma pergunta para você. Você ganhou muito dinheiro com o Jabá Nacional? Na época do Serginho nem tinha Jabá. Não, tinha o programa Jabá Nacional lá. Jabá Nacional. O nome Jabá Nacional foi uma sátira, né, em relação foi uma forma, foi encontrada de tocar as músicas mais pedidas na rede, que era muita choradeira, né? Aqui na minha cidade a música tal, e vocês não tocam, aí botava lá com uma indicação, Transamérica, de Uberaba, e botava lá aquela música tal. Mas o tal do Jabá, rapaz, vai muito da índole de cada um também. Tem o Jabá oficial, onde hoje se compra espaço, né? Isso é uma coisa que virou normal. Foi oficializado, na verdade, a compra que era por debaixo dos panos antigamente, né? Você comprava, você negociava, na verdade, com o programador da rádio, a gravadora, coloca lá minha música X vezes por dia, eu dou uma grana para você fazer isso. Olha lá, Yankee. Chegamos lá. Então tinha essa negociação, diríamos assim. Que isso depois começou a se vender espaços para a música como um espaço comercial. Nada contra também. Lógico que você vai comprar aquilo que cabe também na tua cesta de supermercado, né? Mas não está errado. O artista ele vive da execução, ou vivia, fazia show, ele queria se mostrar. O veículo era o rádio, era como se comprasse uma publicidade ali, né? O bom jabá, vamos dizer assim, né? Sei lá. Você não pode esquecer que para o cara que está comprando o seu espaço, para ele ter resultado, você tem que ter audiência, né? Bom, claro que ele vai não tem, né? Que aí é que entra a briga comercial e artístico, né? Pois é. Mas esse negócio de jabá é lenda, isso nunca existiu. Não, né? O que existia era um acordo promocional. A gente fazia promoção, isso eu estou falando na época de gravadora, eu fazia promoção com as rádios. Era um acordo promocional. Né? Eu fiz muitas promoções gravadoras. Muitas. Bom, eu fui. A gente fechou. Acordo promocional. A gente fechou. Fiz um show. Com o diretor da rádio era um acordo promocional. Aí com o programador era diferente, né? Não, mas o programador da rádio, cara, eu vou te falar uma coisa. Mas o programador da rádio. Eu já curti bastante, cara. Pô, tinha festas, a gravadora. Eu vivi uma época muito boa de gravadora. Foi a nossa época, né? Eu costumo dizer que eu vivi o final da era de ouro do rádio e o final da era de ouro. Eu sou muito pé frio. Tá velho, cara. O final da era de ouro do rádio e o final da era de ouro das gravadoras. Eu acabei com tudo isso. Mas, assim, a gente, viajamos muito, era muito show, era muito... Cara, gravadora gastava audição. Muito dinheiro.
A Sony, cara. A Sony gastava dinheiro pra caramba. Eu O Claudinho vivia com talão de cheque, assim. Eram multinacionais, né? Multinacionais. Chegava na gravadora? Você sabe o que é engraçado? Que teve uma época que os caras começaram a ter corte. E aí você fala, não acredito, velho. Você ia pros puteiros da vida, levar os negros de rádio, na Albertina, fazia aquelas pate-a-festa, era show dos Paralamas no Olímpia, a conta dava R$1.000. Uma vez eu fui jantar com Paralamas do Sucesso num restaurante em São Paulo, com o presidente da gravadora, Paralamas, o Celinho, que era o gerente. Na hora de pagar a conta, ninguém tinha cheque, os caras viram para mim e falaram assim, eu falei, vou morrer, né, cara? O jantar tinha dado mais de R$1.000. Eu virei para o presidente da gravadora e falei, Luiz, esse dia não tiver na conta, deixa amanhã que eu vou faço. Preso. Eu vou preso. Eu fazia o cheque tremia, assim. Então, né? Mas eu acho que a gravadora esbanjou muito. E na hora de fazer o corte, cortava o cafezinho. Como muitas empresas fazem até hoje, né? Na hora do corte, vamos cortar, o cara fala assim, não, estão gastando muito copinho de café, vamos cortar no copinho de café. E o pior, o cara não corta. Mas o marketing, na verdade, na época, era de acordo com o faturamento, né? Então, quer dizer, a área de marketing das gravadoras tinha um X% do que faturava para gastar em publicidade. Eu cheguei, por exemplo, estava lançando Skank, assim, né? Aí a gravadora vai levar todo o pessoal do meio aí, rádio, TV, para BH, hoje à noite, para ver o show do Skank lá. Juntava aquelas 50 pessoas na ponta fechava o avião. O avião, todo fria no hotel, acordava, vinha embora. Uma noite, uma grana violenta que era gasta, né? Eu na época de coordenação da Transamérica de São Paulo, por exemplo, o divulgador chegava lá, olha, o presidente da Poligram queria conversar com você, tal. Você pode conversar com ele? Pode. Vamos jantar hoje? Vamos. Então tá. 6 horas eu passo pegar você que nós vamos jantar lá no Rio, que ele está esperando no restaurante lá. Saía às 6 horas da tarde de São Paulo, ia em Congonhas, a ponte aérea, alguém esperando lá no aeroporto, ia para o restaurante, jantava, conversava o que tinha que conversar, voltava embora. Quer dizer, esse valor não era que ninguém estava rasgando, estava já nesse contexto. Estava no nível bom. Era outro mercado, era outra realidade, né? Mas você sabe que uma vez teve um artista que era da Sony, e eu estava no hotel lá em Ribeirão Preto, teve um show de rádio lá, eu estava com... Eu não lembro qual banda que eu estava lá, mas eu tinha essa banda que era da Sony, que de Minas Gerais, e aí o vocalista da banda, vira para mim e falou assim... Cara, eu acho sensacional esse lance do pirata. Eu acho que tem que ter pirata mesmo. Eu falei, cara, você é maluco, velho? Como é que você acha que tem que ter pirata, velho? Se a gravadora deixar de vender o teu produto, como é que você acha que você vai viver? Como é que você pode apoiar o CD pirata? Como é que você apoia o CD pirata, velho? Aí o cara ficou meio assim, sabe? Eu falei, porra... Tá jogando contra, né? Umas ideias, cara, tá jogando contra, dando tiro no pé. E isso foi uma coisa assim, a pirataria foi uma coisa que foi consumindo a gravadora, porque eu lembro que uma vez a gente lançou o CD do Negritude Júnior, o Beijo, e nós conversamos sobre o CD e tal, e eu fui para Santos. Cara, fora de brincadeira, cara, eu saí da Rádio Guarujá, eu virei a rua, fui para o sentido de estacionamento, em frente à Polícia Federal, tinha uma banca. Eu comprei o CD do Negritude ali na banca. Pirata, velho. A gente tinha uma semana que tinha conversado sobre o CD, capa do CD. Eu olhei aquilo e falei, não acredito nisso. É o que a gente falou do Roberto Carlos no programa passado, né, Marcelo? Sai de dentro da gravadora, poxa. Sai de dentro, não é possível. Agora, a gravadora hoje caiu quanto? 80%? 90%?
Hoje tem muito escritório, né? Então, mas gravadoras mesmo, na verdade, nem... Né? Ô Ian, você que foi de gravadora também, você acha que o pop hoje em dia, ele caiu devido a essa mudança drástica que tivemos? Por exemplo, a gravadora fazia tudo por artista, né? Bancava, produzia, fazia tudo. E agora o pop tem que se mexer sozinho. E, por outro lado, o sertanejo, eles criaram um movimento muito forte, eles se engajaram muito bem, eles sabem fazer. Você acha que devido a essa mudança aí, o pop, ele morreu por causa disso? Porque eles, de repente, eles se viram sozinhos ou não tem nada a ver? Não, eu acho que não morreu. Muito, é que cada um numa realidade, né? Eu não posso falar da realidade do sertanejo porque eu trabalho numa rádio que não toca sertanejo. Então não sei como é que funciona. Mas eu acho que o pop ele foi para esse segmento do Spotify, do YouTube, onde as pessoas estão procurando mais esse tipo de produto, estão consumindo mais isso. Então eu não acho que ele perdeu. Ele não perdeu, muito pelo contrário. Eu acho que está bem. Você pega bandas como Melim, por exemplo, como, cara, Ana Vitória. Você pega essas bandas, cara, como é que surgiu isso? De onde veio? Para onde vai? Né? Aí você pega a Isa, por exemplo. Pô, canta muito a menina, muito legal. Tudo bem que já me falaram que o show dela, de repente, não leva tanta gente e tal. Mas, assim, toca em rádio, faz sucesso, né? Então, eu acho que o Spotify está aí para isso. Mudou a questão da gravadora ir te visitar. O rádio não está sozinho mais, né? Essa é a questão. Não, é por isso que eu falo que a programação hoje em dia tem que ser na 50 a mais do Spotify. E detalhe, onde hein? o cara tem que trabalhar é na divulgação do Spotify, no canal dele do YouTube. Esse pessoal que hoje aparece, se a gente vai falar da Anitta, as Ludmilas da vida, esse pessoal investe, é o jabá, mas investe na mídia, investe no jornalismo, nos portais, eles gastam com isso também. Exatamente, não, investe até no YouTube para valorizar, para divulgar o canal dele. Antigamente, assim, a música começava a tocar aqui, começava a tocar ali, casa noturna e tal, começava a subir as execuções nas rádios e tal. Quando o cara aparecia no Faustão lá, opa, era a chancela que era sucesso. E tinha um fator muito... O Spotify da época era novela. Se você tinha uma música e você conseguia transformar ela em tema de novela, essa música ia para o rádio. Então, o Spotify da época era novela. Então, puta, essa música está na novela, isso é sucesso. Hoje o caminho é um pouco mais distante, mas o rádio ainda continua tendo essa chancela aí. Toca no Deezer, tá lá no Spotify, apareceu aqui, apareceu lá. Quando tocou na rádio, opa, o negócio virou sucesso mesmo, tá na rádio. Então ainda essa chancela. Então, mas aí você tem que pensar o seguinte, né? O rádio ainda é um meio de comunicação de massa, o único. As pessoas podem falar assim, mas tem os canais de internet, tem a televisão. Não, cara. O médico pode estar fazendo uma cirurgia ouvindo a rádio, mas ele não pode fazer uma cirurgia assistindo a TV. Entendeu? Então, o rádio é o único canal de massa que tem, que chega em todo lugar, em qualquer lugar do planeta que você for. Um radinho mequetrefe vai estar lá tocando uma modinha, uma coisa, um locutor que nem nós falando bobagem. Marcelo Franchosa, tá aí, a noite tá demais, né? Tá faltando, noite, sabe o quê? Ou a tarde. Viu, Cláudio Júnior? Tá vendo aí o Sintonizados Podcast. Isso, nosso podcast tá no YouTube, assine o nosso canal, tá nas principais plataformas de áudio de podcast também, assina aí o nosso podcast. Mas tá faltando sempre no final do Sintonizados aqui, Cláudio Júnior. A gente dá uma cutucadinha nos convidados aí para contarem algumas histórias vividas, né? Sabe aquelas histórias que só o rádio permite? O que você acha? Sensacional. Então, Sérgio, conta a sua história aí. Sabe aquela história curiosa? E aí? Tem várias histórias. Uma delas, quando a primeira vez que fui fazer a 97 FM, eu fiz o prefixo inteirinho da Estéreo do Som. Só trocou a rádio. Tava naquela adrenalina para começar o primeiro dia. Isso aí foi, né? Uma outra, contando aqui antes da nossa gravação, foi quando
eu estive lá no Hollywood Rock, né? E vou recontar essa história que eu contei para o Marcelo aqui fora, fora da nossa gravação aqui, né? Eu estava em 1990, fui pela Transamérica acompanhar o Hollywood Rock no Rio, na Praça da Apoteose, né? E, enfim, aí lá na Apoteose, o Orelhão, no meio do povão lá, passei a mão no Orelhão, liguei a cobrar, eu estava na Transamérica de Recife, né? Liguei lá para Recife, a cobrar, né? Orelhão. Entrei fazer um flash ao vivo, direto do Hollywood Rock. Entrevistei John Bon Jovi, que por acaso estava ali do lado, ele pegou uma frase coletiva de imprensa que ele estava fazendo e mandou um abraço para todos de Recife, da Transamérica. E 40 anos depois, o pessoal acha até hoje que foi o John Bon Jovi mesmo. Então é uma passagem interessante. E usando essa magia do rádio. Em português ou em inglês ele falou? Ele falou uma frase em inglês. Bom, já que era o Bon Jovi, né, poxa? E aí, Yankee? Mas agora, tem uma história interessante aqui em Limeira também, que é da época do disco, do vinil ainda, né? Botou a música lá para tocar, rolando a música e tal. Essa é ótima. A nossa assistente de estúdio entrou lá com todo cuidado para fazer aquela limpeza, para não tocar em nada. Ela foi lá delicadamente, levantou a agulha, limpou. Histórias. Yankee, você... Aconteceu comigo esse lance da faxineira de limpar, estava tocando Ira, a falecida Dona Maria levantou, limpou e colocou no mesmo ponto. Eu falei, não acredito que você colocou no mesmo ponto. Também falei o prefixo. Eu falei o prefixo da Ternura FM de Bitinga, na Educadora FM de Campinas. Eu já tinha saído lá um parte a tempo. E do nada, eu simplesmente abri, eu não lembro o prefixo da rádio. Eu abri o microfone, falei o prefixo inteiro da rádio. Aí eu fechei o microfone. Eu falei, cara, eu não falei o prefixo da Educadora. Falei o prefixo errado. Eu falei errado. Mas eu tenho... Mas lá no Hollywood Rock... Mas seguindo o Hollywood Rock do Serginho, eu fiz o Hollywood Rock em São Paulo e estava tocando o Aerosmith. Eu tinha contado isso aí antes também. E o Joey Perry, eu estava lá, ia tocar a banda Aerosmith, eu estava no campo. Me chamaram no rádio, você vai entrar no ar. Pai, eu vou entrar no ar e vou falar o quê, cara? O que eu tenho para falar, meu? Tava olhando a lua, louco. Me chamaram no ar, eu entrei no ar. Eu tava lá, estive agora no backstage, no camarim, conversei com o Joey Perry e ele me garantiu que vai fazer um show à parte aqui hoje no Morumbi. Então você que está vindo para o Hollywood Rock, não perca hoje o Aerosmith, um show à parte do Joey Perry, vai ser muito legal, Transamérica aqui, parte do discurso. E saí do ar, beleza, começou o show, Aerosmith tocando, daqui a pouco apagou o palco. Cara, o cara na guitarra, não. Eu parei no meio do campo, fiquei olhando assim no palco, né, cara? E os caras, Yankee, caraca, velho, você falou com o cara, por que você não entrevistou ele? Eu falei, ele tava ouvindo a rádio, você não sabia, pô. Só para finalizar aqui, né? Pelo menos da minha parte, tem algumas passagens importantes que vale a pena a gente registrar, né? É muito trabalho, é muito cansativo, né? Você praticamente consegue render bastante porque você gosta do que faz, senão não daria conta, né? Mas essa passagem, por exemplo, o que você tem uma programação na mão e consegue um resultado, isso é muito gratificante, né? Então você tem Recife, por exemplo, eu fui lá com uma missão meio cruel, assim, numa rádio que estava em 8º lugar, numa cidade que, pelos números, mostravam que era 70 e tantos % de uma audiência extremamente popular, né? E você ia com a missão de levar a rádio para primeiro. De que jeito, não sei, essa foi a missão, né? E vamos para lá, vamos, tá a fim de encarar a batalha? Vamos embora, né? E aí você começa a fazer os estudos e começa a se colocar em prática, e você percebe ali que a equipe está unida, todo mundo buscando o mesmo resultado, e chega numa posição muito legal. Nós saímos de 8º, cheguei em 2º lugar,
primeiro lugar em todo o segmento, então, com o resultado, fala, pô, acho que isso é muito gratificante, que você consegue entender um pouco mais do que você está fazendo, né? Baseado em algum critério. Porque quando você sai meio no achão, fala, legal, deu certo, aí fazer de novo. Você não faz de novo, porque foi no... Quando você tem um caminho, e esse caminho te mostra que é o caminho certo, isso é muito gratificante. Então, essas situações são muito importantes e que marcam, né? Marcam a sua trajetória aí. Mas o que eu mais fiz mesmo ao longo desse tempo todo aí, além de adquirir alguma experiência, né? São esses amigos aí sensacionais, esses colegas que nós temos para ficar relembrando boas histórias e só conta história quem tem, né? É verdade. Sérgio, eu lembrei de um lance agora, você me corrija se eu estiver certo ou errado. Aos 49 do segundo tempo. Aquela música do Double U, Please Don't Go. Você fez uma versão, Fiz Dois Gols, não foi? Foi, eu tava lá na época. Essa música explodiu, né, cara? Essa aí tava na Transamérica do Rio, Ian. Em São Paulo foi a W Brasil que nós fizemos a. Não, fiz Dois Gols também. O Fiz Dois Gols tocou em São Paulo. A W Brasil tava chamar o síndico. Como é que era? Era na época que a seleção brasileira. Tele Santana. Vou chamar o Tele Santana. Essa aí foi em São Paulo. Mas o Fiz Dois Gols, a gente estava no Rio e fizemos uma versão lá do Fiz Dois Gols, que era o Please Don't Go, né, do W. E começou a tocar em tudo quanto é canto isso. E aí a gente via, por exemplo, programas de TV, Faustão, né, que tocava muito aquelas músicas para o povo. E tocava o Please Don't Go, o povo cantava o Fiz Dois Gols, da letra que a gente produziu no Rio de Janeiro. Uma comissão de jogadores do Flamengo e do Fluminense no Rio, e Romário jogava naquela época, acho que no Flamengo e tal, vieram protestar na rádio, que a gente estava criticando os jogadores, que era tudo. A letra fala que o jogador não tem muita cultura assim, né? Então foi assim uma coisa que marcou muito, né? Você estava vendo no YouTube, né? Algumas pessoas defendendo, não, essa versão que eu esqueci lá, o grupo de humor de uma rádio que fez uma outra versão disso. A original foi lá da Transamérica, e o cara defendendo a versão original, a versão da sátira original, né? Mas fizemos assim, Fiz Dois Gols, depois em São Paulo, já tinha uma tradição mais de versões, foi feito essa do W Brasil, do Benjó, que era uma crítica à seleção brasileira que estava mal na época. Aí a seleção começou a ganhar, tivemos que mudar a letra, tá? Sempre positiva. Essa criatividade falta no rádio hoje, hein? Essa criatividade, essas sacadas, tá? Sair do comum, né? Do senso comum e fazer diferente, né? Isso falta muito. Exatamente. Eu acho que é o que tem que ter, né? Aquilo que eu falei, o avanço tecnológico fez esquecer um pouco de que tem que existir um talento ali, né? Isso. Alguém pensando de que forma colocar aquelas ideias que eram todas artesanais na máquina, né? Na tecnologia ali, que na verdade ficou muito mais fácil, né? Antigamente uma cortava a fita ali na Gillette, né? Para fazer uma edição, né? E ficava legal. Hoje você vê, tem tudo na mão, às vezes não fica tão legal como ficava na época. O que está faltando aí? Será que é um entusiasmo, um empenho? Aí é uma coisa para se pensar. Cláudio Júnior. Sérgio e Yankee, como que vocês imaginam o rádio do futuro? Um botãozinho girando o dial e é isso aí. Não sei. Eu acho que é isso que a gente estava falando aí. Eu acho que o rádio do futuro, a música é um segundo plano. Eu não vejo como a música a ferramenta principal do rádio. Eu produto acho que principal, outros né? conteúdos não é o produto que vai chamar atenção por conta dessas plataformas todas de música que tem por aí. Eu acho que o rádio ele vai ser muito mais falado, o FM vai ser o AM que era antigamente. E nesse ponto a educadora vai ganhar um pouco mais de ponto e vai continuar na frente, que é uma rádio bem falada, né? Tem os programas que falam bastante. Eu acho que o conteúdo falado no rádio ele vai voltar a ser o principal, o carro-chefe. Você pega na Jovem Pan, Morning Show, Pânico, Pingo nos Is,
né? Eu acho que isso é o que faz. A Jovem Pan hoje em São Paulo é o 3º lugar de audiência, e ela estava muito ruim lá atrás, numa época. Hoje ela, cara, 3º lugar, assim, perde para as populares, Band, Transcontinental, uma coisa assim. Não sei como é que a gente sempre fala aqui nos nossos Sintonizados Podcast que agora com a câmera no estúdio e tal, o locutor fica mais preocupado em se ver na câmera do que ser aquele radialista espontâneo. Eu particularmente eu não gosto. Tá. Eu não me sinto à vontade. Eles podem achar que você é mais um rostinho bonito no vídeo. Então. Isso aí acaba ofuscando o meu talento. Tá certo, Nelson Yankee. E você, Sérgio Moreira, como que você visualiza o rádio do futuro? Eu acho assim que, primeiro, que o rádio foi por muito tempo o principal veículo que puxava tudo, né? A audiência, que puxava o sucesso, que dá visibilidade, e não é mais, né? Hoje ele faz parte, ele é uma das peças do conjunto. Né? Não dá mais, infelizmente, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um rádio assim, para sobreviver, tem que ser prestador de serviço, cara. E tem que ser útil para a população e não pode simplesmente ser entretenimento, é lógico. Só que aí entra o dedo do quem faz, né? Você pode fazer uma coisa com conteúdo de uma forma mais leve. Mas conteúdo, eu vou ficar o dia inteiro falando. Não. Né? É o jeito de fazer. Aliás, hoje, voz no rádio é uma coisa desnecessária. Já há algum tempo, voz, né? No rádio, a voz no rádio já há algum tempo é desnecessária. Uhum. Então, acho assim, se você fazer uma programação que preste um serviço, que some para o ouvinte algum conteúdo de alguma utilidade, seja lá o que for, mesmo sendo humor, volto a dizer, quando a gente fala de prestação de serviço, não é ficar falando de economia, ficar falando nem de buraco de rua. É conteúdo mesmo. E também, de ser aquele veículo solitário ali que carregava tudo nas costas para fazer parte de um outro contexto. Ao mesmo tempo, para quem trabalha em rádio, né, eu vejo assim, tem que ter essa visão também. Não posso mais fazer um rádio pensando único e exclusivamente naquela família, naquela pessoa, naquele jovem, aquele adulto tal, que está ouvindo o radinho lá na casa dele ou no carro. Já tem que ter uma outra visão, onde eu volto a falar, né? A tua marca tem que ser forte. Você pode fazer uma programação tendo uma coisa que nós acabamos até não falando aqui, que é a segmentação, né? É uma coisa que, a rádio rock, a rádio sertaneja, a rádio isso, a rádio aquilo, né? Isso também é uma coisa para se pensar, né? Antigamente o cara que gostava de rock, ele gostava só de rock. Hoje a diversidade o leque de opções, isso a web é responsável, né? Mas eu acho que ainda no rádio o segmentado ainda funciona. Sim. Eu acho, por exemplo, você pegar hoje, a gente fala de uma rádio que toca flashback, por exemplo. Cara, o flashback hoje é de 10, 15 anos atrás. Não é mais o Chique que tocava, não é mais, né, o Commodores que tinha antigamente. Esquece isso aí, né? Isso aí é o nosso flashback. Né? Você pega. A gente estava falando outro dia, tem um locutor americano, um coroa que aparece, falando, todo agitadão e tal, né? Os caras falam, aí, velho, ainda dá um caldo. Gente, a Jovem Pan só tem velho. Você pega né? Eu sou velho, Bob é velho, Beto Keller é velho, Emílio é velho. Só tem velho. Gilson Dutra é velho. Só tem velho na rádio, né? Tem os mais novinhos lá, a Fabi é uma... Boa. É que antigamente existia uma questão de né? Antigamente existia uma linguagem menos tribos, assim, né? Tinha tribo que gostava disso. Hoje tem muitas tribos. Exatamente. Né? Você pega um moleque aí, tem, né? Então, quer dizer, então hoje a segmentação talvez seja mais
por grupos, comportamentos, grupos, do que por estilo de música. E depende muito da cidade também, né? Gosta também de um, sei lá, de um Seu Jorge, gosta também de uma outra coisa que não é estritamente rock. É claro que não vai ser uma coisa... Você não pode ser radical. Exatamente. Então essa segmentação acho que abriu um pouco o leque, né? Dá para trabalhar melhor isso. E também as rádios, né? Isso que eu falei, você trabalhar sempre a marca forte e os seus produtos virarem, cair no varejo por aí. Podcast, separar programas, vinhetas, trilhas, quadros e jogar para todo mundo ouvir na hora que eles acharem mais importante, e a tua marca seja mais importante do que simplesmente o cara sintonizar lá a frequência no rádio e ficar aguardando ali. O povo não tem mais esse tempo, né? O povo hoje é todo apressadinho. É pulverizar. É muito rápido, né? E tá muito rápido, tá tudo muito rápido, né? Você pega aí músicas de, sei lá, 5 anos atrás, já tá tocando em clássicos. E o que não tem mais clássico, cara? Se você pegar, se você falar assim, ó, fala uma música de sucesso dos anos 90, né? Vai falando, dos anos 2000, uma música que, assim, uau, que arregaçou. Agora fala dos anos 80. Tem uma porrada. Você tem uma porrada de música. Mas isso não desqualifica, mas eu acho que isso não desqualifica a música hoje, né? Na música hoje tem música ruim, como tinha antigamente música ruim, mas tem muita música boa, tem muita banda. Cara, mas você pega... A gente reclamava muito, né? O povo reclamava muito das gravadoras, que era filtrava demais e criava um casting ali de interesse dela, né? Claro, afinal de contas tinha que vender. Sim, mas a internet e as redes sociais democratizou isso, né? Só que é o seguinte, é que o povo fala aí politicamente também, as redes sociais dão voz para um monte de ignorante. Não tem filtro, não tem mais filtro algum. E isso para música também está no mesmo barco, né? Cara, mas muita coisa. Aí fala, mas o povo tem que avaliar. Aí entra um outro ponto. Será que o povo tem cultura suficiente para avaliar e saber o que é bom, o que não é? Essa conversa vai longe. Bom. Mas você pega Dua Lipa, por exemplo, sensacional, cara. Pô, que maravilha que é. Dá gosto de se ouvir. É muito bom. Cláudio. Rádio, cara. Como é que é? Ele toca em rádio, não? Não. Difícil. O cara é ruim, porra, Deus. A puta letra sensacional. Letra sensacional é meio cansado. Nem Djavan toca mais. Sim, mas isso que eu tô falando. São estilos que estão aí. Mas aí o Djavan tem uma rádio segmentada, Lili. Tem uma rádio segmentada que é a Nova FM que toca. FM, exatamente. Por isso que a rádio segmentada ainda dá certo. Mas Campinas é uma baita de uma praça de mais de 1 milhão de habitantes. Como que você vai ter uma rádio segmentada numa cidadezinha pequenininha? Funciona? Não funciona. Não funciona. Cidade pequena, não. Funciona. É difícil, hein? Funciona. Né? O teu limite acaba sendo maior. Essa aqui é a segmentação, eu acho. Depende do que você colocar. Você não pode ser radical, mas você pode segmentar a sua rádio no estilo, mas você ter o conteúdo que vai mostrar outras coisas. Segmentar no estilo Spotify. Eu acredito muito nisso. É impressionante. A segmentação da própria Transamérica na época era tão radical que cheguei a fazer programação com um top 40, cara. Olha. Muito bem. Era pouco repetitivo, né? Cláudio Júnior. É isso aí. Terminou? Beleza. Sintonizados Podcast. Chegando Muito no final, assunto, Marcelo. hein? Bom demais. Agradecer o Sérgio Moreira. História de vida no rádio, muita experiência. Abraço pro seu pai. Fico feliz de saber que ele tem 90 anos de vida, tá? O seu Coleira já não tá mais com a gente aqui, mas tenho certeza que tem boas histórias junto ao meu pai. Então, um abraço pra família aí. Yankee, prazer em te conhecer também, rapaz. Juízo, hein? Prazer enorme. Juízo. Prazer enorme, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em encontrar o Claudinho, o meu amigo Sérgio Moreira. Aliás, uma coisa que eu tenho o maior orgulho de ter feito grandes amigos no rádio. Bom. Amo demais esse povo, muito bom, muito legal. Quem tem amigo legal, tem tudo. Legal. Verdade. É verdade. Me empresta 50 depois, Sérgio? Quase tudo.
A próxima janta vai ser pelas mãos de Nelson Yankee. Fechado. É nóis. Valeu, Cláudio. Yankee, será sempre um prazer recebê-los aqui em Araras, na Tropical FM, e também na Clube Ararense, né, Marcelo? Claro. Ó, será show de bola. Convite. Se tiver vaga aí, pode me contratar, tá? Tá feito. Valeu, gente. Não tem dinheiro. Obrigado pelo convite. Um abraço aí pro Marcelo e sucesso para vocês. E é claro que a gente sempre torce para que os amigos se deem bem, né? E isso que o Yankee falou, né? A gente tem uma história bem bacana, né? E conheci gente muito legal, muito boa de coração mesmo, e excelentes profissionais também. Tem muita honra de trabalhar com muita gente boa, né? E uma coisa que falam, né? E do trabalho que a gente realizou junto, eu sempre fui um cara que valorizou muito a equipe ali. Então, eu acho que sozinho ninguém faz nada mesmo, né? E as conquistas que nós tivemos e também as derrotas, né? Resultado do trabalho em equipe, né? Então, quando todo mundo sai ganhando junto, né? Acho que esse ganho passa a ser não só profissional, mas uma experiência de vida, assim, muito legal. Eu quando eu fui gestor aqui da Mix FM, uma coisa que eu me espelhei muito foi no Serginho Moreira. Na maneira como ele... É verdade. A maneira como o Serginho tratava a equipe. Então, sempre muito, muito bem tratado pelo Serginho. Então, isso é muito legal. Porque a gente tem história do rádio... Cara, tem uns negros muito loucos. Estilo Savoy, né? Estilo Savoy. Né? Tem um povo muito louco no rádio. E o Serginho sempre tratou muito bem a equipe. Então, eu sempre procurei tratar muito bem minha equipe, sempre me espelhando no Serginho Moreira. Garoto lindo. Bom demais. Bom demais. Cláudio Júnior, valeu, Cláudio Júnior. Nóis. Daqui a pouco ele levanta e mostra a barriga. Né? Daqui a pouco ele levanta, mostra a barriga e fala, já tô grávida do Yankee. Quis o destino que os dois se encontrassem hoje no Sintonizados Podcast. Sensacional. Muito legal. Obrigado. E não foi nada combinado não, viu? Foi assim, bateu. Sensacional. Muito obrigado pela presença, Sérgio, Yankee. Muito legal mesmo. A gente espera vocês na próxima aí. Em breve, né, Marcelo? Se Deus quiser, toda semana tem Sintonizados no YouTube, no podcast. Queremos agradecer a todos aí. Se inscreva no nosso canal. Mandar um abraço mais uma vez pro Sérgio, pro Yankee. Cláudio Júnior, valeu. Boa semana para todo mundo aí, hein? A vocês aí. Tudo de bom. Valeu, gente. Ó, tchauzinho. Tchau, Diniz.